Em uma caverna, os líderes de duas facções opostas cruzaram espadas na frente de um baú. Aqueles que, apesar de suas expressões faciais severas e postura beligerante, pareciam heróis, avançaram, já preparando em suas mãos a energia que poderia restaurar o equilíbrio. Aqueles que pareciam vilões olhavam ferozmente com olhos sem íris e pupilas, apenas brancos, e eles também não ficavam atrás deles, preparando-se para vencer esta batalha. No entanto, havia um outro lado nisso. Seus olhos mostraram, haveria apenas um vencedor aqui, e nenhuma das facções teria nada a ver com isso. E assim foi. Enquanto ele avançava com sua espada e seu andar era firme e confiante, apesar dos inimigos ao seu redor. Não havia nenhuma emoção refletida naqueles olhos, exceto uma calma infinita. Os 4 homens ficaram na beira do penhasco, olhando o sol se pondo no horizonte, como se lembrassem de tudo o que passaram nesse período. E a expressão do cara finalmente mudou quando viu algo à sua frente. Pois à frente deles, havia um homem parado na frente deles, no momento em que admiravam a vista da vasta floresta e das montanhas. Porém, em seu rosto, assim que ele se virou para o cara, o sol brilhou, como se não quisesse revelar de antemão a identidade desse homem. Em prol da paz e da prosperidade do país, muitas famílias e clãs uniram-se sob o nome de Shompa, deixando de lado todas as suas diferenças e ganhos pessoais. Autodenominaram-se União Murim. Um sábio xamã tornou-se seu líder e liderou o povo, e todos obedientemente curvaram suas cabeças ao seu poder e conhecimento. Sob sua liderança estava a seita Flor Negra, que cometeu os atos mais terríveis. Assassinatos secretos, maquinações e coleta de informações, até mesmo os criminosos os temiam. Seu líder era o terrível e lendário comandante-chefe Jebabwai Myeondok. Por ele sempre usar sua máscara estampada branca e vermelha, ninguém sabia sua verdadeira identidade, chamando-o de fantasma, sem rosto ou apenas monstro. Um dia, o líder de Murima estava bem na beira da montanha, olhando para longe e aguardando a chegada de uma pessoa importante. Aquele que todos chamavam de monstro instantaneamente, se abaixou silenciosamente atrás de Kwag Yun assim que ele gritou e cruzou as mãos na frente dele, prestando homenagem ao seu mestre. Porém, sem sequer se virar, o velho suspirou, esclarecendo ao guerreiro se continuaria usando a máscara mesmo na frente da pessoa mais próxima. Jebabwai Myeondok abaixou a cabeça, sem saber como se justificar diante do mestre. Kwag Yun colocou as mãos atrás das costas e começou a raciocinar sobre o fim do conflito militar com Magyo. E, portanto, era hora de seu aprendiz parar de fazer todo o trabalho sujo também. Embora o menino dissesse que estava perfeitamente bem, sua professora não acreditou nele. Ele estava preocupado com Myeongdok, mas o garoto, não sentindo as verdadeiras emoções de seu mentor, simplesmente perguntou se aquilo era uma ordem. Diante dos olhos do velho, apareceu uma imagem de quantos anos atrás ele havia estendido a mão para um menino sujo, com roupas esfarrapadas e pobres, olhando para ele com fome e saudade nos olhos. Então a mãozinha agarrou prontamente seu braço. O homem planejava criar uma academia militar para proporcionar paz às próximas gerações, por isso queria colocar guerreiros experientes para orientar os jovens talentos. Jebabwai Myeondok, ao ouvir que seu professor estava lhe dando a tarefa, não de se livrar de alguém, mas apenas de se tornar um mentor para as crianças, murmurou silenciosamente. O velho esclareceu que se tratava de uma ordem, negando-lhe assim a oportunidade de resistir. Tirando a máscara pela primeira vez em muito tempo, Jebabwai Myeondok mostrou um rosto que não via a luz do dia nos últimos anos e prometeu que cumpriria a vontade de seu professor. Enquanto isso, a notícia de que uma academia militar seria organizada animou muito toda a Ilha Branca. Namgongmai recostou-se na grama, cansado, nem mesmo capaz de abrir totalmente as mãos, com marcas de bolhas do bastão com o qual vinha praticando muito. A babá veio correndo da mansão até ele, vendo que o menino estava se torturando novamente. Mas ele apenas a cumprimentou agradavelmente, aconselhando-a a não ter tanta pressa, e continuou deitado. Ele teve que treinar 5 vezes mais que seus irmãos, porque diferente deles ele não era o gênio da família. O cara pertencia a uma das 5 grandes famílias nobres que ganharam fama através de sua participação ativa na guerra contra Magyo. Tanto o atual chefe de Namgongcho quanto seus 4 filhos eram chamados de gênios por natureza. Mas o filho mais novo desta família era considerado uma mediocridade, diferenciando-se dos mais velhos. Lembrando a babá de correr até ele para fazer alguma coisa,
Ele deu um pulo quando ela disse com entusiasmo que o chefe da família estava reunindo todos em um salão para anunciar algumas novidades importantes. O chefe da família Namgong disse às crianças reunidas em seu escritório que a Academia Militar Baek já havia sido fundada, intimidando com seu olhar sério e sobrancelhas espessas. Seus filhos fizeram fila à sua frente em ordem de antiguidade. No entanto, antes que ele pudesse continuar falando sobre a Academia Militar, o filho mais velho de Namgun-il deu um passo à frente e declarou que representaria a família deles na academia. Já Namgong-mai nem ergueu os olhos, avaliando sua força e sabendo que não havia como ser escolhido. O primeiro filho deu um passo à frente novamente, vendo que o pai não reagiu de forma alguma. Namgong-cho, porém, piscou os olhos, liberando energia, mostrando que não conseguiu o título de chefe do clã à toa, e ordenou que seu filho calasse a boca e ficasse quieto. As crianças congelaram obedientemente, não querendo incorrer na ira do pai sobre si mesmas. E seu dedo de repente cutucou seu quinto filho, informando-o: "Este é quem irá representar a família Namgun na Academia Militar." Embora Namgun-mai tenha ficado surpreso e não acreditasse em sua própria força, ele se curvou obedientemente. Seu irmão mais velho discordou veementemente dessa escolha, mas não se atreveu a contradizer o chefe do clã que já havia feito sua escolha e votado no conselho de família. Então, em vez disso, ele decidiu descontar sua raiva nos fracos e chamou seu irmão mais novo para a arena de treinamento com ele. Usando sua técnica, ele correu para seu irmão, seus olhos brilhando com emoção desenfreada. O menino certamente não era um oponente digno de seu irmão mais velho. Para ser franco, ele não era um oponente, então não teve tempo de se agrupar ou revidar com sua espada. Namgong-il não planejava matar seu irmão. Ele queria assustá-lo e mostrar a diferença entre suas forças. Aqui até o mais robusto teria os joelhos tremendo, porque as lajes de pedra da arena de treinamento nas laterais de Namgun-mai estavam fumegando e pareciam mais lixo. A espada caiu das mãos do menino e seus membros livres tremeram com o horror que havia experimentado. Segundo ele, o menino deveria ter voltado em 3 meses e não desonrar a família. Namgun-mai, ainda se recuperando do choque, olhou para o irmão em silêncio. Quando ele abriu a boca, Namgun-il apenas bufou, pensando que ele era um covarde e um fraco. Virando-se, ele voltou para a mansão, deixando seu irmão desgraçado para trás e não se preocupando mais com seu destino. Depois de um tempo, Namgong-mai, sem outras opções, ainda chega na academia militar e olhando para o enorme prédio com olhos chocados. Havia muitos filhos de outras famílias por perto, e todos começaram a se conhecer, mas ele se sentia o mais fraco entre todos, e se perguntava por que o haviam escolhido para ser o representante da família. Apenas uma garota, assim como ele, parada de lado com os braços cruzados sobre o peito e uma expressão severa no rosto, chamou sua atenção. Ele ficou surpreso ao vê-la, mas não teve tempo de se aproximar dela. Um rugido estrondoso veio de algum lugar. O homem enorme ordenou que todos calassem a boca e o ouvissem. Ele se apresentou como o grande espadachim Ku Mak-ho e avisou que não toleraria tanto barulho em suas aulas. Descobriu-se que ele era um dos professores de alguns alunos. Porém, as crianças ainda eram crianças e, ao saberem que um herói lendário as ensinaria, fizeram muito barulho. Eles ouviram que já haviam sido divididos em grupos, nos quais aprenderiam artes marciais, e para saber sua distribuição, tiveram que encontrar seu nome nas listas afixadas no quadro. Namgong-mai se viu na classe das cobras, pois as classes eram divididas em 12 animais do calendário chinês. A arena de treinamento, onde todos os que foram designados para a aula de cobras vieram, ainda estava vazia. De repente, as crianças ouviram uma voz, mas não conseguiram encontrar a origem da voz até que uma das crianças mais espertas olhou para cima e viu um homem saltando de uma pedra. Ele pousou com facilidade, como se não tivesse acabado de percorrer algumas dezenas de metros com a facilidade de um acrobata de circo. E quando ele se apresentou como Yang Jun-hyuk, as crianças tiveram outro motivo para ficarem surpresas, pois ele era um jovem mestre apelidado de Small Sword Ghost e já era uma lenda. Ignorando suas emoções vívidas, o homem imediatamente admitiu que não era o professor deles, como eles haviam pensado erroneamente, mas apenas veio aqui como assistente do professor. Namgong-mai foi um dos surpresos, pois como um homem tão famoso e um guerreiro forte havia se tornado apenas um assistente, então qual era a força de seu professor? Yang Jun-hyuk
Disse-lhes que tiveram muita sorte, porque seriam ensinados por uma lenda ambulante da cidade de Murim. Afinal, ele sozinho durante os momentos mais difíceis para o culto, esteve na linha de frente, repelindo os ataques mais brutais, assumindo as missões mais difíceis. E esse herói apareceu, cercado por uma energia escura e pesada. E aos olhos dos alunos ele foi a princípio terrivelmente assustador. Afinal, tudo o que foi mencionado acima não poderia ser feito por uma pessoa fraca. Porém, as expectativas estavam um pouco fora de sincronia com a realidade, pois no campo de treinamento da cobra, apareceu um homem que claramente não dormia há 6 meses, como evidenciado pelos hematomas sob os olhos e pelo olhar exausto. Ele se apresentou apenas pelo nome, como se estivesse lutando para falar. Agora, o silêncio mudo tornou-se ainda mais constrangedor, porque as crianças ainda não tinham decidido como reagir, completamente decepcionadas com as suas expectativas. Enquanto isso, na montanha, Kwag-Yun estava sentado em seu escritório, cuidando dos negócios do líder do culto. Ele lembrou que, neste momento, seu melhor aluno estava prestes a descer para a Academia Militar de Baek para sua primeira aula, e Kwag-Yun esperava sinceramente que seu pedido para remover a máscara e não assustar as crianças não se tornasse um problema. O próprio futuro professor do grupo de discípulos da cobra parecia perdido ao ver seus futuros seguidores. Até agora, não havia nada pelo que respeitá-lo, não importando como ele fosse apresentado. O homem parecia frágil e fraco, então houve rumores de comentários sobre sua aparência por todo o grupo de estudantes. Yang Jun-hyuk teve a honra de reapresentá-lo, mencionando o culto especial da Flor Negra, e que ele foi especificamente convidado pelo líder do culto. Os alunos não se lembravam de nada parecido, principalmente de ver o exemplo desse homem, um fracote sonolento na frente deles. Todos pensaram que tinham sido ridicularizados de maneira tão tola, e que agora um verdadeiro professor surgiria de algum lugar por trás dos arbustos e prometeria ensinar-lhes o melhor em pouco tempo. Ao ouvir tanto desrespeito por um homem que ele mesmo respeitava e temia, Yang Jun-hyuk explodiu de raiva transbordante, desejando que todas aquelas bocas desrespeitosas se calassem. Uma poderosa onda de energia voou de seu corpo, sacudindo todos os discípulos e levantando toda a poeira da vizinhança novamente. As crianças assustadas não ousavam sequer respirar, não por causa da poeira, não para não provocarem a ira de um homem sobre quem elas sabiam muito, ao contrário do seu professor. Porém, o que os deixou mais tensos foi que seu professor também havia caído no chão devido a uma rajada de vento, e Yang Jun-hyuk correu para pegá-lo para que ele não ficasse deitado em uma posição tão humilhante, incapaz de ficar de pé, sozinho. Quando todo o barulho diminuiu, o guerreiro declarou em voz alta que os consideraria se ignorassem Jeweai Myeondok. No entanto, não ajudou muito. As crianças continuaram em silêncio, divididas entre o medo do assistente do professor e a relutância em aprender com um fraco. Bem, então a chamada começou e finalmente foi revelado que havia algumas crianças de famílias proeminentes em seu grupo. Mo Yong-bo, por exemplo, que saiu na frente. Uma nova onda de cochichos começou imediatamente entre o grupo, pois esse nome era muito famoso, pois era chamado de Jovem Dragão, bonito e talentoso, um daqueles que deveria liderar a geração mais jovem. Nam Gong-mai, por outro lado, pensava no fato de seus pais não se darem bem, demonstrando fúria toda vez que a vontade do serviço tinha que se cruzar, então ele temia que esse cara o odiasse do jeito que era. Era costume entre famílias. O próximo nome de destaque também falava por si, completo com uma aparência falante. Won-pyo era dos monges Shaolin, e eles raramente saíam da neutralidade, confirmando ainda mais a peculiaridade da Academia Militar Baek. As crianças voltaram a conversar entre si, questionando se pertenceriam a um grupo com pessoas tão ilustres. Nam Gong-mai, por outro lado, estava pensando que não se importaria de ver as habilidades desse monge ao vivo para aprender algo com ele. A nobreza não terminou aí. Na verdade, além dessas duas, Jegalme também fazia parte do grupo, e ela também era bastante popular graças à família. Sua família era conselheira da União Murim, conhecida por suas mentes perspicazes e habilidades marciais superiores. Agora também não era de se esperar boas notas para todos os outros alunos medianos. Eles simplesmente não tinham a menor chance em tal companhia. Nam Gong-mai captou o olhar da garota e lembrou que eles já eram amigos dela antes. Porém, por certos motivos, eles pararam, e agora ela não queria mais olhar para ele. O último na lista de chamada
foi o próprio Nam Gong Mai, e para seu grande pesar, ele também era famoso, mas em casos anteriores, essa fama não aumentou sua felicidade. Afinal, as crianças que assistiam com tanta inveja e discutiam sobre alguém que estava fora do seu alcance, agora encontraram uma maneira de aumentar pelo menos um pouco sua autoestima com a presença de alguém pior. O menino se encolheu quando rumores vieram de todos os lugares de que ele era uma verdadeira vergonha para sua família e que era uma vergonha terrível estar na companhia de alguém assim. Ele imediatamente teve lembranças do passado, quando repetidamente era comparado à sujeira, e tais coisas eram permitidas não apenas por seus pares, mas também por pessoas mais velhas que não tinham consciência e honra. No entanto, isso não durou muito dessa vez, porque Jebabui Myeondok ordenou silenciosamente, mas com firmeza, que ficassem quietos, não para cuidar do cara, mas para manter sua própria dor de cabeça sob controle. O responsivo Yang Jun-hyuk imediatamente decifrou as palavras de seu professor e expandiu seu pensamento porque tinha um aparelho de fala melhor, e pediu a todos que calassem a boca e obedecessem ao seu professor. No entanto, quando a chamada terminou, Jewai Myeondok olhou para todos com cansaço e quase caiu no chão ao perceber que tinha até 10 alunos. Ele sussurrou algo para seu parceiro, e o guerreiro olhou surpreso para o professor. Jewai Myeondok se virou, e sem dizer mais nada, saiu da arena de treinamento de volta para o matagal da floresta, deixando os discípulos perplexos. Nam Gong Mai o viu sair em estado de choque porque, em vez do dia completo de treinamento que ele esperava, eles só fizeram uma chamada, o que está longe de sua ideia de uma sessão normal de treinamento. Mesmo assim, eles não tinham o direito de se levantar e protestar. Então a ajuda do professor os mandou para o dormitório, o que também não deixou as crianças muito felizes. Embora o prédio central da Academia Militar de Baek parecesse luxuoso e rico, o dormitório do grupo de cobras tinha uma aparência diferente e triste, e os alunos até comentaram que parecia mais um celeiro do que quartos decentes. Infelizmente, eles nem tinham com quem reclamar, então tiveram que ocupar silenciosamente as camas e desfazer as malas. O famoso e aparentemente o primeiro discípulo de Mo Yong-bo sentou-se em sua cama e assumiu uma posição de meditação. Ele liberou energia QI para bombear seus meridianos e treinar sua força e resistência. Os dois meninos olharam para ele com admiração, mas depois desviaram os olhos para uma cama próxima. Lá, suspirando sobre sua situação, Nam Gong Mai balançou a cabeça silenciosamente. Os alunos esqueceram que tinham vindo aqui para aprender e se desenvolver, e em vez disso, começaram a comentar em voz alta a ironia do destino, nomeadamente o encontro de um talento inimaginável e um estúpido impenetrável, sem sequer pensar que o herói das suas palavras poderia ouvi-los. Na verdade, ele e Mo Yong-bo sentaram-se lado a lado, e o cara olhou para o adversário que havia se dedicado a si mesmo e ao seu treinamento. Ele temia que pudesse haver tensão entre os dois por causa do conflito familiar, mas não podia deixar de admirar sua força de vontade. Ao mesmo tempo, ele se lembrou do desprezo de seu irmão, pedindo-lhe que resistisse por 3 meses e não desonrasse sua família ainda mais do que eles foram desonrados simplesmente por sua existência. E despertou nele um novo desejo de se tornar mais forte, para que ninguém mais pudesse dizer palavras tão cruéis. Agarrando uma vara, ele se levantou resolutamente da cama e passou pelos fofoqueiros silenciosos com um olhar determinado. Ele prometeu a si mesmo que faria o possível para ganhar forças que o ajudassem a se defender durante o tempo que estudaria aqui. Ele atacava com o bastão repetidas vezes, e o suor escorria por seu rosto. Mas ele não percebia, movido pelo desejo de ficar mais forte. Nem notou o monge Shaolin que o seguiu até a varanda em frente ao dormitório. E o próprio Vompi o ponderou, olhando para a falta de técnica, mas para o fogo da ação queimando dentro do rapaz. Os dias se passaram, e ainda não houve contato da direção ou do professor. E tudo o que os meninos fizeram durante todo o dia foi dormir ou conversar entre si, em vez do treinamento prometido. Eles não iam tomar a iniciativa, e ousaram criticar a gestão pela sua abordagem repugnante à formação. Era o 4º dia quando, cansados pela falta de atividades e descanso, as crianças sugeriram ir à taberna para comer e beber divertidas e deliciosas. Os rapazes até se ofereceram para ligar para as meninas do 2º dormitório, como se não houvesse mais nada para fazer aqui.
E Nam Gong Mai praticou e praticou novamente, sem prestar atenção à torcida dos colegas, à falta de orientação ou aos dias que haviam passado. Tudo o que ele tinha em mente era o agradável cansaço após o treino e a ideia de que seus méritos seriam notados pelo professor. Martelar um pedaço de pau contra um pilar de madeira foi muito divertido, mas deu-lhe fé no futuro. Depois de uma semana inteira, a porta do dormitório se abriu com um grande estrondo e Yang Jun-hyuk apareceu na porta, convidando todos os discípulos a seguirem para a arena de treinamento de cobras. As crianças imediatamente gritaram de alegria, já ansiosas por treinar sob a orientação até de um professor fraco, mas pelo menos de algum tipo de professor que pudesse fortalecê-las nesses 3 meses. Ki Myung-deok parecia ainda mais sombrio, como se os tivesse observado durante toda a semana e não tivesse dormido nada. Nam Gong Mai estava se sentindo melhor do que antes graças ao seu treinamento, já ignorando todos os comentários sobre sua fraqueza e prometendo dar o seu melhor neste treinamento e esperando uma nota especial do professor. O homem, porém, bocejou docemente. E então ele voltou a fazer chamadas sem mudar a tradição que havia surgido. Isso novamente deixou todos em estado de perplexidade ou até mesmo de frenesi, mas esperaram silenciosamente pela continuação. E finalmente chegou, porque depois de listar alguns nomes, particularmente membros proeminentes das famílias Murin mais importantes, Jebaui Myeondok proclamou a sua decisão. Todos os outros, exceto aqueles que ele nomeou, tiveram que fazer as malas e sair daqui imediatamente, ele os mandaria para casa. Os doces sonhos de Nam Gong Mai, com a marca de um professor especial, de repente caíram no esquecimento. Todos os outros também ficaram paralisados, pois poucos nomes haviam sido mencionados e os seus próprios não estavam na lista. E Nam Gong Mai não podia e não queria acreditar que tinha ouvido o professor corretamente e teria que deixar imediatamente o lugar que tanto esperava. O cara não conseguia acreditar que iria simplesmente aceitar e voltar antes que o período letivo terminasse. E ao se lembrar do olhar que seu irmão mais velho lhe lançara, exigindo que ele não se envergonhasse, um horrível pensamento de realização passou pela mente do que ele teria que enfrentar quando voltasse para casa. As outras crianças não estavam tão quietas e calmas, sofrendo ataques de auto-humilhação, e em vez disso atacaram Jeui-a e Myeondok, que estava na frente delas. Exigiram dele uma explicação pelo fato de não terem sido avisados de nada parecido antes do início da aula, e exigiram justiça pela injusta acusação e humilhação. Yang Jun-hyuk, ao ouvir tais acusações, mais uma vez empunhou sua espada, preparando-se para punir qualquer um que continuasse a atacar seu querido professor. É claro que as crianças ficaram assustadas, porque, ao contrário de seu professor oficial, esse guerreiro contava lendas sobre ele, e eles sabiam do que ele era capaz. Porém, em seu ombro, Jeui Myeondok de repente colocou sua mão, acalmando seu parceiro e não deixando nada de assustador acontecer. A energia brilhante e ígnea imediatamente diminuiu como se nunca tivesse existido, e o homem se transformou quase em um cachorrinho, aninhado nos braços de seu dono. Ele colocou a espada na bainha e deu a palavra ao professor, querendo transmitir a AOS seus alunos o motivo exato pelo qual eles foram retirados de sua lista de alunos. Principalmente porque toda esta semana já foi um teste. Propositadamente deram liberdade às crianças para verem o seu comportamento num momento de solidão, bem como para compreenderem o seu eu interior. As crianças desviaram os olhos desajeitadamente, percebendo imediatamente seus pecados. Nam Gong Mai, por outro lado, não entendia por que não havia sido escolhido como discípulo naquela época. Afinal, ele não estava se divertindo ou brincando durante todo esse tempo, mas praticando constantemente. Como que em resposta a AOS seus pensamentos, Jeui Myeondok explicou imediatamente que eles estavam enviando sinais de vigilância que de alguma forma não perceberam. Por exemplo, o mesmo Mo Yong-bo, que passa todos os dias meditando e praticando o desenvolvimento do QI interno, foi um dos primeiros sujeitos. Ele sentiu que não estava sozinho na sala vazia e imediatamente tirou a espada da bainha, ficando imediatamente pronto para o combate. Yang Jun-hyuk notou sua velocidade e observação, mas não emergiu das sombras, permitindo que o cara permanecesse na feliz ignorância. A próxima cobaia foi Jegalmi, sentado para um jogo de poe e liderança, aprendendo novas técnicas para melhorar a habilidade de mapear estratégias militares e políticas. Ela também percebeu instantaneamente a observação e, com um movimento rápido,
jogou uma das figuras brancas de botão no local onde suspeitava de uma ameaça oculta. E permaneceu sentado em silêncio mudo e vazio, pois ninguém apareceu. Won-pyo também permaneceu no telhado, sentindo algo errado, sem perceber de onde vinha aquela sensação enquanto Yang Jun-hyuk permanecia abaixo nas sombras. Outra garota se escondeu debaixo da mesa assim que sentiu a presença de outra pessoa. Ao ouvir algo assim, as crianças congelaram de surpresa, sem perceber como podiam ter deixado de segui-los tanto. Nam Gong-mai também cerrou os dentes com uma raiva impotente, percebendo que esse era um dos critérios mais importantes, e ele conseguiu se destacar no treinamento, mas perdeu esse sinal. Agora o professor que eles estavam julgando sorriu levemente, vendo sua incerteza e culpa. Os filhos queridos de suas famílias não aguentaram. Então, quando um deles gritou que não contava, porque não havia anúncio oficial dos julgamentos, todos os outros o apoiaram e começaram a pedir a reversão da decisão. Como se esperasse por isso, GWI Myeon-dok disse maliciosamente que havia outra possibilidade de permanecerem seus discípulos. É claro que isso colocou esperança nos corações das crianças, de que elas não teriam que se explicar às suas famílias. No entanto, o homem respondeu com desdém que, para ficar, eles precisavam travar uma batalha com Yang Jun-hyuk. A esperança fútil desapareceu como se nunca tivesse existido. O homem com os braços cruzados sobre o peito não foi subestimado por eles, e seu rosto severo não facilitou nada para eles. Esta máquina de combate, que se tornou uma verdadeira lenda em seus primeiros anos, ganhou o título de Fantasma da Pequena Espada. No entanto, para Nam Gong-mai, esta era a chance com a qual ele sonhava. Mesmo que tivesse que quebrar todos os ossos do corpo, não havia como perdê-la. Assim, apenas as crianças dispostas a escolher seu lugar com paus e o próprio guerreiro que ousou testar suas habilidades foram deixados para lutar no campo de batalha, enquanto todos os outros já eram alunos selecionados e o próprio GWI Myeon-dok observando do lado de fora. Ele acenou para Yang Jun-hyuk, dizendo que estava totalmente preparado e capaz de começar a luta. O homem, não levando as crianças a sério, o que é compreensível dada a observação que fizeram delas durante uma semana, pegou um galho do chão e prometeu que não usaria a espada contra elas, pois era suficiente para sua defesa. Ele também decidiu colocar um pouco de óleo no fogo, dando a entender que eles não poderiam se assustar e fugir agora. Os rapazes, que por algum motivo se achavam muito maiores do que realmente eram, ficaram chateados, mas as meninas pelas costas também ficaram impressionadas com essa demonstração de força. Eles bolaram um plano astuto, avaliaram suas forças e perceberam que em uma batalha um contra um não seriam capazes de feri-lo, mas se atacassem juntos, pelo menos uma oportunidade apareceria. Dito isto, todos correram juntos, mas Yang Jun-hyuk, ainda consciente do desrespeito deles por seu professor, lançou uma poderosa onda de vento que quase derrubou as pobres crianças. Ele bufou com desdém diante de seus comentários ousados sobre possíveis probabilidades e prometeu nem mesmo usar a energia para evitar desperdiçá-la com tais incompetentes. Todos aqueles que queriam pelo menos tentar a sorte aglomeraram-se em torno dele com paus em punho. Por alguma razão, porém, a batalha em grupo não deu certo. Ou eles queriam reconhecimento por conta própria e não em grupo, ou as crianças egoístas não tinham autoconsciência, ou simplesmente entenderam mal o significado de atacar em grupo. Então, quando um dos aventureiros usou a técnica misteriosa de sua família para derrubar o homem e tocá-lo para fazer a tarefa valer a pena e entrar nos discípulos, todos os outros apenas ficaram de lado sem tentar atacar. O resultado desse movimento foi óbvio. Yang Jun-hyuk simplesmente se esquivou sem nem usar o galho que pegou, e também deixou o garoto segui-lo, o que poderia ser pensado em algo melhor. A próxima criança já estava correndo em sua direção, captando o momento em que a atenção do guerreiro estava voltada para outra pessoa. Mas mesmo aqui o homem se esquivou com facilidade, como se estivesse brincando com insetos, e fez o mesmo com todos os ataques sucessivos subsequentes. Nam Gong-mai olhou para esta foto com os olhos e a boca abertos, e o suor escorria pelo seu rosto quando ele começou a ler todos os movimentos do homem. Ele era um guerreiro experiente, então nenhum bastão ou mesmo a roupa de alguém poderia machucá-lo mesmo que por acidente. Ele realmente não precisava de energia, apenas tinha agilidade corporal suficiente.
Quando parecia que ele estava prestes a ser agarrado, ele saía instantaneamente de debaixo do braço de alguém sem ceder. Quando ele fez uma pausa involuntariamente, Yang Jun-hyuk, parecendo tão revigorado como se não fosse ele quem estava pulando como um gafanhoto, perguntou ao grupo como eles estavam se sentindo e se estavam exaustos, já que fazia menos de 2 horas e eles estavam em um estado tão terrível. Ofegantes, muitas crianças caíram no chão, ignorando a poeira e querendo apenas sugar todo o ar ao seu redor. Mas a provação não terminou aí. Depois de mais um tempo, era lamentável olhar para eles. Certamente não haviam experimentado tanta exaustão e humilhação em todos os anos que passaram dentro dos muros de suas propriedades natais. Algumas crianças já tinham perdido toda a esperança e, sentindo-se terrivelmente cansadas, decidiram desistir. Vendo tal atitude entre o grupo daqueles que não seriam mais seus discípulos, Gwi Myeon-dok decidiu que era hora de acabar com essa tortura, pois há muito tempo ela havia deixado de ser um teste. Ele não via um único candidato digno entre eles. E eles estavam sendo oferecidos a ele para tomá-los como discípulos. O líder do culto provavelmente só queria mexer com ele. Ele disse em voz alta que a provação estava considerada encerrada. Mas uma das crianças discordou. Ainda segurando o bastão com as mãos trêmulas, suadas e com bolhas dolorosas, Nam Gong-mai continuou de pé. Tanto Gwi Myeon-dok quanto o guerreiro que conduziu o teste ficaram surpresos por ele ainda continuar de pé. Porém, vendo sua difícil condição, assim como a dos demais, não apostou nele. É bom que continue lutando, mas com tamanha resistência e técnica fraca, não pertence entre os discípulos do grande mestre. O cara viu que não estava sendo levado a sério e tentou freneticamente encontrar uma solução para a situação desesperadora. Ele não conseguia tocar em Yang Jun-hyuk, especialmente agora que estava sozinho e cansado como 1000 cavalos. Enquanto isso, ele analisava os movimentos do homem e via que todos os movimentos de seus colegas eram calculados antes mesmo de serem atingidos. Então, talvez ele devesse ter usado um método um pouco diferente. Com esses pensamentos, ele avançou em direção a Yang Jun-hyuk. Ele conseguiu chegar surpreendentemente perto, e o bastão já estava a quase centímetros da cabeça do guerreiro. Porém, no último momento, como se estivesse zombando dele, o homem saltou acima de sua cabeça, evitando ser tocado. E nos ouvidos de Nam Gong-mai, voou uma frase lançada casualmente pelo homem sobre a falta de energia para atacá-lo. Yang Jun-hyuk pousou indiferentemente no chão, sem perceber a grande nuvem de fumaça se desenrolando atrás de suas costas. Ele queria se virar e comentar novamente sobre a fraqueza do garoto e sugerir que ele parasse a tempo de recuperar forças para a próxima vez, mas assim que o viu agora, seus olhos se arregalaram em choque. Afinal, o cara foi envolvido por uma energia violeta terrivelmente poderosa, e as veias de seus braços incharam, indicando o impacto máximo. Era uma vez um menino que olhou surpreso para um homem alto com olhos enormes. Ele não tinha ideia de que qualquer ameaça poderia esperá-lo. Então, quando lhe entregaram um pequeno doce roxo na palma da mão, e ainda disse que fazia bem à saúde, o menino, claro, sem muitas perguntas, pegou. Candy era fofa e todos ao seu redor respeitavam e amavam o pequeno herdeiro da família Namgong. O menino colocou-o na boca e, de repente, ainda tão pequeno, percebeu que nem tudo que é bonito e brilhante pode ser considerado comestível, e nem tudo que sorri pode ser considerado seu amigo. Os criados correram imediatamente atrás do chefe da família, mas a notícia foi sombria. Ao ouvir os gritos, Nam Gong-cho saiu de seus aposentos e ordenou que não gritassem tão terrivelmente. Mas depois de ver seu filho na companhia de médicos e ouvir o que havia acontecido com ele, o homem não esteve longe de se juntar a eles, pois o menino estava todo torcido, as veias do rosto e do corpo inchavam, a espuma branca saía de sua boca e sua pele escurecia, e essas convulsões não tinham fim. Os curandeiros relataram que ele provavelmente havia sido envenenado, e esse veneno eles ainda não conseguiram reconhecer e, portanto, não conseguiram encontrar um antídoto. Nam Gong-cho explodiu, incapaz de entender como tal coisa poderia acontecer em sua propriedade com seu próprio herdeiro, e ordenou que encontrasse imediatamente o culpado, a quem ele puniria com o método mais horrível. No entanto, quando foi informado de que, devido ao aniversário de seu primeiro filho mais velho, havia muitas pessoas na mansão agora para que eles pudessem rastrear quem havia feito tal coisa, ele sentiu que ele próprio estava prestes a morrer de sua morte.
raiva transbordante. A criança estava piorando, a tosse já apresentava impurezas vermelhas. Então ele deu outra ordem. Eles tinham um antídoto milagroso escondido na propriedade que poderia livrar seu filho do veneno. O médico recusou porque o veneno era muito estranho. Havia sinais de envenenamento, mas ainda havia fatores que não deveriam estar presentes se fosse veneno. O homem estendeu a mão para usar sua energia para analisar o estado de Nam Gong Mai e foi perfurado por uma compreensão surpreendente sobre o que estava acontecendo no corpo da criança. O veneno havia sido lançado não apenas no corpo, mas em seu ponto de conexão meridiano, e isso era muito mais perigoso. Nam Gung Cho nunca desistiu de tentar curar a criança, mas sua condição só piorava a cada minuto. Então ele percebeu que não poderia permitir que esse veneno se combinasse com a energia inata de todos na família Namgong e estava disposto a fazer muitas coisas por isso. A criança se sentiu melhor, mas estava tratando os sintomas, não a causa raiz, porque o veneno só havia penetrado muito mais fundo. Nam Gong Cho, como dito, era capaz de muitas coisas apenas para ajudar seu filho, e até mesmo desligou permanentemente sua capacidade de acumular energia interna, drenando-a completamente, deixando apenas o veneno em seu interior. Mas pelo menos assim ele permaneceu vivo. Foi por isso que sempre disseram ao cara para não usar QI interno. E era essa lei de seu pai que ele estava quebrando agora por medo de não conseguir uma vaga na academia militar de Baek. Ele apontou sua espada para Yang Jun-hyuk e se preparou para atacar novamente. E o homem ficou muito surpreso e encantado com sua resiliência, como se o cara tivesse ganhado fôlego. Finalmente, Nam Gong Mai, completamente impulsionado por sua energia escura e ouvindo apenas uma voz em seus ouvidos ordenando-lhe que atacasse, saltou no ar. As crianças ao redor ficaram impressionadas com sua velocidade e com o fato de que, mesmo depois de um longo treino fracassado, ele teve forças para atacar novamente. É claro que, mesmo assim, o garoto não conseguiu alcançar o homem, errando e acertando o bastão com toda a força no chão, enquanto Yang Jun-hyuk se esquivava. Só agora o guerreiro experiente percebeu que algo estava errado com ele. À medida que o branco de seus olhos ficava vermelho, suas pupilas ficavam completamente vermelhas, sua pele ficava escura e suas veias inchavam, e aquela energia monstruosa que o rodeava parecia assumir o controle completo de sua mente. Jebaui Myeondok sentiu algo familiar nessa visão, como se já tivesse visto algo assim antes. Enquanto isso, Yang Jun-hyuk bloqueou o golpe em suas mãos poderosas com um mero galho. Ele jogou a criança de lado, esperando que ela desistisse depois do golpe mais forte. No entanto, Nam Gong Mai girou no ar de uma forma que, mesmo em sua melhor forma, ele não conseguiria sem essa energia negra, e como um gato, ele caiu sobre as 4 patas, levantando-se imediatamente. Ele não estava pronto para parar. Com um sorriso louco e olhos malucos, o guerreiro de repente sentiu que aquele garoto era interessante. Ele continuava subindo de tempos em tempos, e mesmo considerando os contratempos, lutava ferozmente, como se fosse um tigre encurralado. Mesmo a tosse com sangue e as mudanças em sua aparência não o incomodavam por algum motivo. Yang Jun-hyuk queria mais. Ele estava esperando o próximo ataque e queria ver todo o poder oculto do garoto. Ele estava completamente levado pelo ritmo da batalha. E Nam Gong Mai não o decepcionou, avançando novamente. A batalha foi interrompida de uma forma completamente inesperada. Entre o gatinho feroz e a mãe tigre, Jebaui Myeondok de repente ficou no meio de uma forma totalmente estranha e desajeitada. Ao ver o professor cair na trajetória do bastão do menino, o guerreiro rapidamente abandona seu plano original de brincar um pouco com ele, e com um salto passa por cima da criança e o nocauteia com mira certeira no pescoço. Jebaui Myeondok ainda caiu de cara para frente, assim como o próprio garoto inconsciente. Mas por alguma razão, embora tudo bem, porque o professor era mais próximo dele do que um cara desconhecido, Yang Jun-hyuk apenas perguntou sobre a saúde do professor, mesmo que não fosse ele quem estava inconsciente aqui agora. O mentiroso Jebaui Myeondok não gostou do cuidado que recebeu. Em vez disso, declarou a briga encerrada, pediu desculpas e informou que precisava levar o menino à enfermaria. O guerreiro admitiu com um pouco de pesar que estava até um pouco arrependido por Nam Gong Mai ter perdido esta batalha e nunca ter sido capaz de alcançar o objetivo para o qual estava voando. Porém, para sua surpresa, a luta não terminou a seu favor. Afinal, a principal condição para aceitar um aprendiz era pelo menos tocar o guerreiro. E a bandagem vermelha nas pernas
Tinha um pequeno corte que não afetava a pele, mas era claramente visível no tecido de cores vivas. O que significava a condição foi atendido. Um novo choque tomou conta das crianças. Um silêncio surpreendente cobriu todo o campo de treinamento da cobra, e o principal culpado desse silêncio estava deitado inconsciente no chão, nem mesmo percebendo que agora estava exaltado à categoria de santo ou com ciúmes selvagens. Ele também não recuperou a consciência até ser levado para a enfermaria e colocado em uma cama de hospital. G.W. Myeondok colocou a palma da mão na mão enegrecida com as veias inchadas de seu novo aluno e absorveu os efeitos de sua explosão. Seu rosto não mudou quando sua mão escureceu, mas aproximando a mão dos olhos ele reconheceu o veneno e ficou um pouco surpreso ao ver que o garotinho o carregava sozinho. Yang Jun-hyuk entrou na enfermaria depois deles, distribuindo instruções aos alunos restantes e às crianças que haviam ido para casa. Ele disse afirmativamente que não conseguia se lembrar de como essa criança poderia tê-lo prejudicado, o que significava que a única possibilidade seria se seu professor tivesse feito isso sozinho no momento em que interveio na batalha. Kim Myung-deok maliciosamente se perguntou por que ele estava fazendo essa pergunta se tinha tanta certeza de que estava envolvido. Então o homem fez uma nova pergunta. Por que seu professor permitiu que Nam Gong-mai passasse no teste? Da sua maneira habitual, Kim Myung-deok simplesmente respondeu, "Por quê?", sem maiores explicações. Yang Jun-hyuk enrijeceu a princípio, mas logo apenas sorriu, cobrindo os olhos. Este era seu professor com todas as suas excentricidades. Enquanto isso, Nam Gong-cho ouvia um relato de seus subordinados, que por acaso estavam de olho em seu filho mais novo, e já sabiam que ele havia caído no grupo das cobras. O homem agradeceu pelo trabalho, e ao ficar sozinho com seus pensamentos, perguntou-se se poderia confiar na atual professora da criança que um dia salvou, junto com o terrível sofrimento de ser o único mediocridade da família. E aquele em torno de quem tantos rumores giravam agora estava roncando pacificamente na cama, quando sentiu a presença de alguém. Assim que ele abriu os olhos, um rosto assustador apareceu sobre ele, o que nem sempre se vê em filmes de terror. Naturalmente ele gritou como se já tivesse sido cortado, e Jebawi Myeondok, que estava assustado com o grito, repetiu o grito ainda mais alto. Yang Jun-hyuk, que ouviu o professor, voou imediatamente para as câmaras, já pronto para resgatá-lo da melhor maneira possível. Não houve nenhuma ameaça de morte, apenas dois caras com medo um do outro, congelados em poses ridículas, claramente não querendo ser vistos dessa forma. Quando as emoções se acalmaram um pouco, Jebawi Myeondok tentou manter sua imagem de professor comedido e tossiu. Nam Gong-mai se perguntou o que ele estava fazendo aqui. Um novo problema surgiu disso. Seu novo professor perguntou o que ele lembrava de sua última memória, e o garoto se iluminou um pouco, sem saber do que estava falando. Afinal, tudo o que ele lembrava era como percebeu que precisava usar mais energia QI interna, embora já sentisse que havia atingido seu limite. O que se segue é o vazio e coçar a cabeça desajeitadamente como desculpa. Com uma voz estranha, baixinho para que ninguém mais pudesse ouvir o cara, Jebawi Myeondok respondeu que ele tinha exatamente a mesma coisa. O menino ouviu as palavras, mas não entendeu exatamente o que significavam. Seu mentor não entrou em detalhes sobre o pensamento então, simplesmente afirmando que mesmo tendo perdido a memória, o menino havia passado no teste e agora era considerado seu quinto e último aluno. Então agora eles deveriam ir cumprimentar todos os outros do grupo. 4 pessoas já estavam esperando por eles no campo de treinamento de cobras. Kim Myung-deok mais uma vez parecia mais cansado do que antes, justamente quando pensava em quanto trabalho teria que fazer e em quantos problemas isso lhe traria. O homem começou a ler o discurso de boas-vindas e disse que as crianças teriam que cumprir um grande número de missões, corrigindo-se imediatamente, dizendo que não seriam missões, mas sim treino, mas ninguém acreditou nele. Além disso, lembrou que precisavam escolher um capitão de time. O capitão será responsável por liderar o resto da turma e por ajudar Jebawi Myeondok. Portanto, esta é uma missão muito importante. Mo-young-bo olhou para o homem com indiferença, sentindo que o lugar de capitão deveria ser atribuído a ele, e perguntou quais eram os critérios de seleção. Porém, o que os rapazes ouviram a seguir estava longe de suas expectativas. Não seria Jebawi Myeondok quem decidiria a identidade do capitão. Eles precisarão autoavaliar seus colegas durante o próximo mês
e então farão essa escolha sem ele. Mo Yong-bo mergulhou em suas próprias memórias. Seu pai não reconheceu seus méritos, embora fosse um pai duro, mas justo por fora. Porém, cada vez ele não se esquecia de lembrar ao próprio filho. Ele pode ser considerado um gênio entre as crianças comuns, mas nunca deve esquecer o seu lugar, pois é muito difícil ser um gênio entre os gênios. E a família Moyong deveria estar em primeiro lugar, muito acima das outras famílias. O lema tácito de sua família era distinguir-se e ser o primeiro. E desde tenra idade, tornou-se o único significado da vida de Mo Yong-bo. Então agora, com a oportunidade de se tornar capitão do time e ganhar privilégios à sua frente, ele não teve escolha a não ser agarrar a oportunidade e fazer o seu melhor e o que excede. Nam Gong-mai também havia pensado em tentar ocupar o lugar de capitão, mas precisava fazê-lo para que seu irmão mais velho o reconhecesse. Os demais receberam a notícia sem muito entusiasmo, mas ouviram com atenção. Kim Myung-bok fez sinal para que iniciassem a primeira aula, já preparando algum tipo de travessura a julgar por sua expressão facial. Ele entregou a cada criança um pequeno saco fechado nas mãos. A primeira regra da tarefa do dia era a proibição total de desamarrar o saquinho. As crianças não deveriam ceder à curiosidade. E a segunda regra era uma montanha alta, cujo topo deveriam chegar o mais rápido possível. Claro, haveria inúmeras armadilhas ao longo do caminho, então não era apenas uma questão de velocidade, mas também de evitá-las. O homem tentou intimidá-los, dizendo que essas armadilhas são assustadoras e traiçoeiras para crianças como elas. Porém, ele foi pego a tempo e jogado no ombro de Yang Jun-hyuk, levando-o consigo até o topo da montanha onde estariam esperando por eles e ordenando que partissem em meia hora. Após o tempo determinado, toda a equipe correu, ansiosa para mostrar suas melhores habilidades e não decepcionar o professor. Nam Gong-mae não pôde deixar de pensar em quão talentosos seus colegas eram ao seu redor, se eles já tinham uma velocidade tão surpreendente em tão tenra idade. Todos eles correram muito à frente logo no início, e ele só conseguia correr o mais forte que podia, porque, ao contrário deles, ele não tinha energia de QI interna e não podia usar o Qigong que eles usavam para apoiar seus corpos enquanto corriam e aceleravam. A primeira armadilha apareceu logo. Eram estacas de álamo escondidas no chão, que reagiram ao aparecimento de pessoas e começaram a subir acentuadamente. Mas como Mo Yong-bo foi o primeiro a correr, não foi um desafio difícil para ele. O cara apenas os quebrou com sua energia interna e nem mesmo diminuiu a velocidade. Se todos os próximos testes fossem assim, então a posição de capitão já estava em seu bolso. Cada membro da equipe navegou pelas armadilhas com dignidade, utilizando suas técnicas e pontos fortes familiares especiais. Alguns escorregaram sob os troncos graças à boa flexibilidade do corpo, outros se defenderam das flechas com as mãos graças à sua alta velocidade de reação. Claro, houve quem simplesmente se escondesse atrás de uma árvore, sem vontade de enfrentar as armadilhas de frente. E apenas Nam Gong-mai continuou a correr muito à frente, de onde quando chegou às armadilhas, todas estavam desarmadas. A estrada à sua frente estava repleta de escombros, árvores, galhos, flechas, pedras e valas. Mo Yong-bo já havia chegado ao topo, o primeiro como desejava, e cumprimentou os entediados mentores. Ele estava um pouco sem fôlego e sujando as roupas, mas estava perfeitamente bem depois de encontrar tantas armadilhas, e isso encantou Yang Jun-hyuk. GWI Mayeon-dok, por outro lado, permaneceu indiferente ao progresso do seu discípulo e simplesmente se ofereceu para abrir a bolsa que trouxera. Quando sua instrução foi cumprida, o rosto do menino escureceu repentinamente, como se ele não esperasse ver o que viu ali. Dentro da bolsa, em um forro especial, estava um pássaro e, pelo que parecia, não estava mais vivo. O menino fez uma careta ao ver esta foto, já percebendo que o resultado de sua aprovação dificilmente seria agradável para ele. Jegalme e Von Pio, que vinham correndo atrás dele, encharcados de suor mais do que o colega, olharam para ele perplexos, mas não pararam. Primeiro tiveram que entregar a tarefa ao professor. Da mesma forma, eles receberam ordem de desembrulhar suas bolsas e notaram que o pássaro dentro delas tremia ligeiramente. Neste momento, quase morrendo em seu último suspiro, Nam Gong-mai finalmente chegou ao topo da montanha, mas diferente dos outros, sua aparência deixou muito a desejar. Como Yang Jun-hyuk havia dito anteriormente durante a luta, sua técnica de respiração e resistência era péssima. Vendo que os outros já estavam em seus lugares e com as bolsas abertas,
O menino percebeu o que tinha que fazer. Ele, assim como Mo Yongbo, olhou surpreso para o conteúdo, sem entender duas coisas. Como não havia notado antes que havia uma criatura viva na bolsa e por que o pássaro não se movia. A segunda pergunta foi respondida por seu professor, atingindo o pássaro com um movimento rápido e fazendo-o retornar ao fluxo sanguíneo normal. Sparrow baixou a cabeça divertido e imediatamente sacudiu a serragem sobre a qual estava deitado, sem perceber quem eram todas aquelas pessoas ao seu redor. Depois de ganhar sua liberdade, ele imediatamente voou para o céu, fazendo Namgongmai sorrir feliz. Bufando com desdém, Jegalme percebeu que ele parecia muito enérgico e alegre, provavelmente porque tinha chegado por último, não se esforçando o suficiente como os quatro. Parado de lado, ainda analisando o que havia acontecido, Mo Yongbo não aprovava suas barulhentas brigas joviais. GWI Myeondok veio por trás dele e tentou explicar que o objetivo da tarefa era entregar a coisa na sacola com segurança, mantendo a velocidade e a humanidade. O menino, franzindo os lábios, perguntou o que havia de tão valioso no pardal, ao que o professor suspirante respondeu simplesmente: não era apenas um pássaro, era a vida. E era isso que diferenciava o seu culto do Magyu contra quem lutavam, para quem a vida humana ou animal nada mais era do que uma moeda de troca. Não bastava ter grande poder. Era preciso saber utilizá-lo com competência e, antes de tudo, proteger o valor mais importante, a vida. No entanto, tinha que haver um equilíbrio, porque se Mo Yongbo chegasse primeiro, mas matasse o pássaro, Namgongmai o mantinha vivo. Mas chegava por último, falhando também na tarefa. Então o garoto estava ficando em último lugar. Mo Yongbo era apenas mais um, apesar de seu excelente desempenho e de chegar rapidamente ao ponto final. Jegalme saiu por cima, com Vônio não muito atrás. O garoto de sempre estava feliz com a situação à sua maneira. Mas Mo Yongbo, que já esperava uma vitória fácil e estava sendo devorado por seu próprio ego ferido e pelas lembranças das instruções de seu pai, não ficou satisfeito. Então caminhou silenciosamente para o matagal da floresta. Yang Jun-hyuk estava prestes a impedi-lo, mas seu professor ordenou que ele ficasse longe da criança e apenas o deixasse se acalmar e pensar com calma, sem considerar tal coisa desrespeitosa. Pelo contrário, ele acreditava nele. Assim, terminada a primeira prova, os mentores deram um intervalo para as crianças antes do treino noturno e as deixaram sozinhas, indo sozinhas. Não cabia apenas a elas mexer com as crianças. Depois de ter um tempo livre, e até de respirar um pouco depois da maratona, Namgongmai tentou se relacionar com seus colegas, começando por Wonpyo. O monge Shaolin ficou em silêncio, cruzando as mãos à sua frente em um gesto de oração, e parecia fora deste mundo, como se estivesse constantemente meditando, mesmo sem ouvir o que estava ao seu redor. O menino imediatamente sentiu que havia feito algo errado, e os complexos devido ao bullying constante lhe disseram que não queriam falar com ele, porque ele era fraco. Porém, o monge havia escrito para ele em um papel que tirou de suas vestes que seu professor havia ordenado que ele permanecesse em silêncio para não interromper seu treinamento especial. Jegalme bufou, olhando para as tentativas de Namgongmai de falar. De repente, 2 alunos da turma do porco entraram na clareira, aparentemente tendo se perdido durante o recreio. Eles conheciam Namgongmai e imediatamente o abordaram, mas ao contrário de tentar falar com o monge, o cara não quis falar com eles. E a razão para isso foi que foram eles que incutiram nele complexos por meio de humilhações constantes. Depois de mal aparecer e avistar o cara, ele já teve tempo de dizer um monte de coisas desagradáveis para ele, acusando a turma das cobras de aparentemente ter padrões muito baixos para passar no exame por ter aceitado uma fraca como Mei. Enquanto o monge ainda estava cuidando de seu colega de classe e não entrando no conflito, a raiva de Jegalme estava estampada em seu rosto, enquanto Namgongmai murmurava inarticuladamente, sem ousar fazer uma resposta digna. Ela, mostrando qualidades de capitã de time ou de ex-amigo do menino, levantou-se e disse em voz alta que Tang Weiju deveria dar o fora daquela clareira, pois não era a classe dele. Então ele não tinha o direito de estar aqui, muito menos humilhar alguém. O cara da classe dos porcos Yi reconheceu, mas ficou muito surpreso que Jegalme, que era um oponente bastante forte e de uma família de status igual a Tang Weiju, também estava na mesma classe da mediocridade. O conflito deles certamente teria aumentado ainda mais.
mas pelas costas do garoto, Mo Yong-bo, que havia se acalmado um pouco após a derrota, apareceu. Isso novamente chocou o cara da outra turma e o amordaçou, imediatamente fazendo-o parecer um cachorro obediente. A família de Mo Yong-bo era mais nobre que a dele, e seus pais eram amigos, então ele queria se mostrar da melhor maneira possível. Diante do jovem gênio, Mo Yong-bo sugeriu que ele calasse a boca e o apoiasse e não fingisse que eram amigos, porque não era verdade. Irritado com a humilhação que sofreu, o menino tentou agarrar o ombro de Mo Yong-bo e impedi-lo de ir embora, e recuperar seu ego ferido, dizendo que por respeito à amizade de seus pais, ele não deveria se comportar daquela forma com ele. Mas ele atacou o homem errado. O herdeiro da família Mo Yong torceu-o pelo braço, recusando-se a ter qualquer coisa a ver com tal lixo, não sentindo que deveria prestar homenagem a uma amizade efêmera. Tang Weiju não aguentava mais. Embora tal coisa fosse proibida nesta fase de treinamento na Academia Militar de Baek, ele convocou a força inata de sua família em suas mãos. Eles se especializaram em venenos e em atingir seus objetivos por qualquer método, mesmo os mais insidiosos. Então o menino se lançou em um ataque furtivo pelas costas, sem avisar o inimigo e apenas querendo humilhá-lo. Nam Gongmai e os outros simplesmente não tiveram tempo de alertar Mo Yong-bo sobre o perigo. Então aconteceu tão rapidamente. A palma venenosa já deveria ter tocado os pontos especiais do pescoço do herdeiro da família Mo Yong. No entanto, no momento seguinte, ele desapareceu de vista, e os dedos de Tang Weiju se curvaram em um ângulo nada sexy, encontrando não um pescoço macio, mas um punho firme fortalecido com energia QI interna. Mo Yong-bo não era para brincadeiras. Mesmo que ele se acalmasse após sua primeira derrota, ele não era alguém para ser intimidado. Tang Weiju sentiu uma dor incrível e não conseguiu conter um grito, esquecendo completamente que estava ali para prejulgar o cara e agora temendo o pior. E o cara não parou. Ele já estava chateado com muitas coisas hoje. A perda, o humilhante último lugar compartilhado com um conhecido fraco, o medo do pai e novos pensamentos graças às palavras do professor. Assim, sua mão no abdômen de Tang Weiju começou a se contrair não apenas fisicamente, mas também em nível energético, afetando o ponto de conexão do meridiano. Esta foi uma ação irreparável. Então Yang Jun-hyuk, que estava assistindo a briga de lado, saiu das sombras e interceptou a palma de seu discípulo pelo qual ele era responsável bem a tempo. Mo Yong-bo relutantemente, não imediatamente, mas ainda assim liberou seu estômago, deixando a energia interna do menino intacta e apenas danos físicos na forma de dedos trêmulos e dobrados. Silencioso novamente, assim como na primeira vez na lição de Jebawai Maeondok. Mas desta vez, Yang Jun-hyuk não o impediu. Então o guerreiro olhou para o homem ferido e o aconselhou a procurar um curandeiro enquanto seus ferimentos ainda podiam ser tratados. Jebawai Maeondok, que também estava presente, cantarolou com a expressão no rosto daquele garoto. Seu parceiro, por outro lado, claramente se apegou ao garoto e viu nele um grande potencial. Por isso estava genuinamente preocupado com o poder louco do garoto e sua incapacidade de usá-lo. GWI Maeondok não o apoiou. Ele pessoalmente sentiu que eles não tinham nada com que se preocupar, e eles tinham azarões muito mais interessantes em seu grupo. E depois da aula, um túmulo foi adicionado sob as árvores. Muito se você considerar cada vida valiosa, mas não muito se considerar o número de seus alunos. A sessão de treinamento noturno ainda era de dia. Todos os alunos haviam colocado suas roupas especiais, mas agora não pareciam muito interessados no que o instrutor estava lhes mostrando. Afinal, GWI Maeondok, lendo para eles um recorte de um livro sobre artes marciais e suas técnicas especiais e importância na vida de qualquer guerreiro, ofegava sob o peso de 2 pedras amarradas a uma vara em forma de barra. Suas pernas estavam tremendo e ele tremia como se estivesse prestes a cair. E no segundo seguinte caiu para trás, afinal incapaz de ficar de pé. Claro, Yang Jun-hyuk correu até ele, preocupando-se mais com seu professor do que consigo mesmo. Mas Jagalme, ao ver esta foto, não conseguia entender como poderia ser nomeado professor se todos os seus alunos, exceto Nam Gongmai, é claro, eram mais fortes que ele. Nam Gongmai, sem saber o que se pensava dele, ponderou-se as 30 vezes que GWI Maeondok havia superado antes de cair, seriam consideradas uma aprovação. Os demais também tinham uma opinião negativa do professor, olhando para o progresso dele e percebendo que não entendiam nada.
Encharcando-se de suor sentado no chão, Jebaai Maeondok, como se pudesse ouvir cada pensamento deles e estivesse fazendo isso em retaliação, ordenou-lhes que fizessem 1000 agachamentos com aquelas pedras sem usar energia QI interna. Cambaleando e suando como antes, Nam Gong Mai não percebeu se os discursos motivacionais do instrutor e as ordens para sentar ainda mais baixo o estavam ajudando. Cada um dos alunos estava indo muito bem, e as tarefas continuavam chegando, assim como as citações de livros de artes marciais. No último suspiro de Nam Gong Mai, ele pensou que já havia praticado para alcançar seus irmãos antes, mas isso foi mais como intimidar crianças do que sua primeira sessão de treinamento. Tendo finalmente a chance de fazer uma pausa, ele caiu no chão exatamente onde estava, e agora era uma réplica quase idêntica do professor deles. Enquanto o pensamento de quão difícil essa provação tinha sido para seus colegas de classe pairava no limite de sua mente cansada, um Jegalmi completamente revigorado e incansável já havia se aproximado dele, bufando de sua fraqueza e resistência repugnante. O cara coçou a cabeça, reconhecendo. Ele já tinha ouvido muitos comentários como esse antes. Porém, a garota não parou por aí e não foi embora, mas em vez disso, sentou-se ao lado dele, questionando por que um fraco como ele foi enviado para representar a família Namgung, quando ele tinha irmãos mais bem-sucedidos que obteriam mais resultados com esses 3. Meses, e não havia raiva em sua voz, apenas uma simples declaração de fatos. Ela também confessou que veio para a Academia Militar de Baek por um motivo. Já havia sido determinado que ela seria a próxima chefe de sua família, e ela planejava reunir informações e fazer conexões úteis aqui. Então, ela manteve contato constante com sua família e pediu que descobrissem mais sobre a professora, e com os resultados da investigação que recebeu deles, ela tinha grandes dúvidas em relação à identidade de Jebalui Myeondok, agora espirrando na frente deles por causa do agasalhos removidos. Ela pensou que ele era uma farsa. Entre a geração mais jovem, essas personalidades não eram tão populares, mas a geração mais velha ainda é lembrada e elogia muito bem as façanhas militares bem-sucedidas da facção Flor Vermelha. Porém, além deles, também existiam lendas da facção Flor Negra, que realizavam as missões mais difíceis e secretas, e muitas vezes eram eles que levavam a vitória de todo o culto. Suas identidades, ao contrário do primeiro grupo, permaneciam desconhecidas, porque dos constantes brancos com padrões vermelhos de máscaras em seus rostos, e apenas o chefe do sindicato Kwag Yun deveria conhecê-los. Esse foi o fim do minuto de informações esclarecedoras, e a garota perguntou se eles acreditavam que o que estavam aprendendo agora era realmente o próprio membro do grupo secreto Flor Negra. As crianças balançaram a cabeça incertas. Afinal, ele não mostrou sua força, apenas Yang Jun-hyuk, de quem eles sabiam tudo, mostrou suas habilidades, mas a aptidão física e a aparência de seu professor deixaram muitas dúvidas. Jegalmi continuou novamente. Ela achava que ele era uma farsa, e se fosse, eles teriam que expô-lo. Enquanto isso, como um cachorro espancado com o rabo dobrado, Tang Wiezu chegou à frente de sua classe de porcos. A aparência de Ku Mak-ho era muito diferente da do professor da turma das cobras. Ele era literalmente o seu oposto. Enorme, desajeitado, desgrenhado, e assim como seus olhos eram os olhos astutos de uma cobra com pupilas semi-verticais. Tang Wiju reclamou não de ter provocado Mo Yongbo, mas de ter sido espancado por alunos de outra turma, e os professores daquela turma apenas observaram e não fizeram nenhuma tentativa de ajudá-lo, aprovando essas ações horríveis. É claro que ele colocou esta situação sob a luz mais favorável para si mesmo, de modo que, ao ouvir tal coisa, seu mestre sentiu que o insulto não era apenas para o aluno, mas para si mesmo, e desejou lidar com isso. Isso era tudo que o astuto e tortuoso Tang Wiju precisava. Ele foi criado em uma família bastarda, acostumado a alcançar o resultado desejado por qualquer meio, sem prestar atenção em quão terríveis eles seriam. Então, se um verdadeiro mestre da classe dos porcos se envolver, esta história não terminará silenciosamente. Porém, ele precisava afastar todas as suspeitas de si mesmo e maximizar a raiva de seu professor. Então Tang Wiju fingiu estar loucamente arrependido, gentil, doce e misericordioso. Então ele pede a seu professor para não entrar em conflito. Afinal, eles são todos os residentes da Academia Militar de Baek.
Na mente de Tang Weiju, aparentemente o bem era uma força e o mal era uma fraqueza. Caso contrário, era incompreensível porque ele não sentiu uma pontada de consciência, enganando seu professor e incriminando os alunos de outra turma, quando ele era originalmente o único culpar. Depois de um tempo, quando escureceu lá fora e seu discípulo já havia saído para ser tratado na enfermaria, Ku Mak-ho voltou à questão da vingança. Procurou a lista dos professores da academia militar, pois ainda não tiveram tempo de se encontrar, e ficou muito surpreso ao ver o nome do professor da turma da cobra. Mas imediatamente um sorriso surgiu em seus lábios e ele quase ficou feliz com a oportunidade, pois agora tinha uma discussão para iniciar a batalha. Ele agarrou sua espada e usou poderosa energia de QI interno para quebrar a mesa ao meio, deixando também um buraco impressionante no chão de seu próprio escritório, como se não planejasse voltar para lá, caso contrário, tal desperdício seria incompreensível. Ele estava ansioso pelo dia seguinte, quando finalmente verificaria se os rumores sobre a exclusividade de Jedi Myeon-dok e da facção Flor Negra eram verdadeiros. E Nam Gong-mai não teve uma vida boa, pois seus dedos não estavam quebrados e ele teve que praticar. Depois de contar 1000 agachamentos com as pedras nos ombros, ele caiu no chão sem forças, como havia feito nas vezes anteriores. Todos os outros também estavam descansando, tendo recebido uma pausa de 10 minutos de Yang Jun-hyuk. Jegalme olhou para a professora calculando a situação. No dia anterior, eles haviam se reunido como um grupo inteiro, e ela começou a contar-lhes seu próprio plano para autenticar o professor, o que exigia 2 caracteres. Ela esclareceu se Eun-ring era de uma família de curandeiros, mas a julgar pelo tom de voz, ela estava apenas afirmando um fato, conhecendo de antemão até mesmo todos os seus parentes e suas contribuições para a aliança. Jegalme pediu à garota surpresa por ser conhecida, seu pacote de agulhas de acupuntura, e ela imediatamente recebeu o item. Como se soubesse lidar com algo assim, ela puxou uma das agulhas. De um pequeno frasco de vidro escuro, ela pingou algum tipo de poção na agulha, comentando que causaria dormência e imobilizaria o inimigo. Claro, não foi fatal para uma pessoa comum que não era habilidosa em artes marciais, mas para um grande professor como Jebui Myeon-dok, não deveria ser uma ameaça e não deveria afetá-lo de forma alguma se ele não era uma farsa. As crianças ficaram ligeiramente tensas com a expressão fria dela quando ela falava sobre tais coisas, mas não conseguiam parar de ouvir. Em vez disso, a admiração cresceu. Voltando ao dias atuais, Jegalme fez um sinal discreto, agitando os dedos para a ex-amiga. Nam Gong-mai, desconfiado com a pedra nas mãos mesmo durante o intervalo, embora em tempos normais ele a tivesse jogado há muito tempo, congelou no lugar. E então, na mesma pose, ele pegou as mãos e as afrouxou, fazendo a pedra cair no chão com estrondo. Ele gritou bem alto que seu pé estava doendo porque ele havia deixado cair aquela pedra em seu pé. E os professores, conversando finalmente, prestaram atenção no que seus alunos estavam fazendo. Enquanto a atenção deles estava voltada para outra direção, Eun-ring entrou em cena e abruptamente assumiu uma posição de luta, considerando as técnicas de sua família curandeira. Ela rapidamente jogou um monte de agulhas de uma vez, e elas voaram rapidamente para os professores. As crianças ainda tiveram tempo de admirar o rosto atordoado de Jebui Myeon-dok por uma fração de segundo. No entanto, a felicidade durou pouco, porque Yang Jun-hyuk agiu muito mais rápido e repeliu todas as agulhas com sua espada de uma só vez. Esse tipo de velocidade surpreendeu Nam Gong-mai, do tipo com que ele só poderia sonhar, considerando sua condição ao final de 1000 repetições de treinamento. Claro, o rosto do guerreiro escureceu imediatamente porque ele havia alertado mais de uma vez para não desrespeitar o homem que respeitava. No entanto, Eun-ring não conseguiu penetrar sua expressão sombria porque ela tremia silenciosamente com uma mão cruzada e ajoelhada. Havia uma das agulhas de prata saindo de seu antebraço. Yang Jun-hyuk, cuja responsabilidade pelas crianças era muito alta, imediatamente correu até ela, apesar de seu rigor no início. Ele puxou a agulha e levou-a ao nariz para cheirar. Familiarizado com muitas poções e venenos, ele imediatamente determinou que os ingredientes misturados produziriam um efeito paralisante, razão pela qual a garota agora não conseguia nem se mover. O homem informou imediatamente a Jebui Myeon-dok que a levaria ao curandeiro, ao que o homem acenou com a cabeça em concordância. Jogando a garota leve de costas para transportá-la de forma mais conveniente, Yang Jun-hyuk levantou-se.
Ele estava tão concentrado em se preocupar com o bebê que nem notou Jegalme parado com calma e determinação enquanto eles passavam correndo. E tudo isso foi seu plano astuto, pensado no dia anterior. Ela explicou que haveria várias agulhas, mas o veneno seria apenas uma manobra enganosa. Eles precisavam distrair Yang Jun-hyuk, que definitivamente estaria em guarda e protegeria seu professor. Então esta era a oportunidade perfeita. Nam Gong-mae olhou para ela de forma incompreensível e esclareceu por que eles tocariam em Yang Jun-hyuk se o alvo fosse JWE Myeon-dok. Jegarmi ficou surpreso pela enésima vez ao ver como ele, com um cérebro tão limitado, havia sobrevivido até sua idade se não conseguisse entender. Yang Jun-hyuk estaria no caminho deles. Suas habilidades não eram altas o suficiente para lutar contra ele. Termos iguais, e eles não queriam envolvê-lo nesta história. Então ela deu instruções adicionais a Eun-ring, aconselhando-a a assumir precisamente a responsabilidade e a seriedade de sua professora assistente. Então agora, enquanto Eun-ring, aparentemente inconsciente, montava o homem que corria, Jegalme mal conseguia conter um sorriso satisfeito. A garota piscou para ela, insinuando que ela havia executado sua parte do plano perfeitamente. E agora cabia aos membros restantes da classe Cobra. Agora que estavam escondidos na esquina, a mudança no rosto de Jegalme era inevitável. Tudo estava indo conforme o planejado. Os meninos ficaram surpresos com o quanto tudo ocorreu de acordo com o cenário que ela havia traçado e elogiaram a técnica e os ensinamentos de sua família. Agora, ninguém poderia impedi-los de verificar a autenticidade de JWE Myeon-dok. Então, Jegalme foi o primeiro a abordá-lo diretamente e lançou ao homem um olhar sério que o fez recuar desajeitadamente e questionar o que havia acontecido com ela. Os meninos o seguiram, preparando-se para esmagar o professor, se não pela força, pelo menos pelos números, mas antes que pudessem dizer uma palavra, um grito veio de trás deles e uma figura enorme apareceu no horizonte. As crianças esperavam qualquer coisa, principalmente o retorno de Yang Jun-hyuk, que de alguma forma havia adivinhado seus planos, mas não o homem desconhecido olhando severamente para JWE Myeon-dok. Ko Mak-ho passou pelas crianças com uma espada pendurada no ombro, do tamanho dele. E sentindo sua energia, Mo Yong-bo imediatamente determinou que ele era incrivelmente forte, e mesmo ficar de pé por alguns segundos contra ele já seria uma conquista, enquanto Nam Gong-mae pensava mais como uma pessoa comum, e imediatamente reconheceu o mestre da espada neste homem, mesmo sem avaliar sua energia. Por fim, o homem tirou a espada do ombro, derrubou-a no chão com tanta força que ficou alguns centímetros para dentro e esclareceu se ele havia chegado na aula das cobras. Parado bem na frente de JWE Myeon-dok, ele de repente começou a olhar em volta, como se tivesse perdido algo muito importante ou estivesse esperando por alguém especial. Ko Mak-ho olhou para os meninos e perguntou com raiva se ele tinha vindo ao lugar certo, fazendo com que eles olhassem para o homem corpulento com um olhar perplexo, porque deveria ter sido óbvio para o professor deles. Eles não sabiam que os professores ainda não se conheciam. Tendo obtido a resposta que desejava, Ko Mak-ho agora se perguntava se o professor da turma da cobra tinha saído para fazer suas próprias coisas, já que só havia crianças aqui. E ele disse tudo isso, enquanto JWE Myeon-dok olhava para ele silenciosamente ao fundo. Os meninos imediatamente apontaram o dedo para JWE Myeon-dok. Ko Mak-ho não entendeu a piada. E a astuta e empreendedora Jegalme, com suas análises rápidas em mente, percebeu imediatamente que tinha vindo para lutar contra o professor e, depois de calcular os prós e os contras em uma fração de segundo, traçou um plano. Basicamente foi bem simples, pois parecendo uma criança inocente, ela perguntou a JWE Myeon-dok, chamando-o pelo primeiro nome, por que ele ficou calado e não respondeu à professora da outra turma quando o procuravam. JWE Myeon-dok, encharcado de suor tanto quanto durante o treinamento, murmurou algo incompreensível para si mesmo enquanto olhava para a enorme figura de Ko Mak-ho. Agora, como um verdadeiro estrategista, Jegalme observava do lado de fora enquanto o olhar incrédulo do professor da turma dos porcos pousava em JWE Myeon-dok, e o próprio homem mal se mantinha no lugar, atrapalhado com o vento. Sua missão estava cumprida naquele momento. Então ela deixou o palco, deixando os novos atores se resolverem. Essa era a própria essência de sua espécie, e ela estava feliz por poder praticar antes de assumir o comando. Se Ko Mak-ho
Ho quisesse assumir o trabalho sujo de lutar contra seu professor, isso poderia trazê-lo à tona mesmo sem o envolvimento dos alunos, e não havia dúvida da força de Jegalmi neste homem corpulento. Kumak Ho examinou com ceticismo a foto à sua frente. O que estava diante dele tinha pouca semelhança até mesmo com um humano, muito menos com um mestre do grande grupo misterioso da Flor Negra. O homem se perguntou em voz alta se era verdade que ele era GWI Myeondok. E quando eles assentiram, o suor escorrendo pelo rosto e esfregando os dedos, ele não pôde deixar de se maravilhar com a comicidade da imagem deles. Um elefante e um vagabundo em seu próprio direito. Ele até pensou que esse fracote era apenas uma fachada ou uma farsa, usando a máscara de um herói para algum propósito desconhecido. Como se entrar na Academia Militar de Baek como professor fosse tão fácil. Um sorriso satisfeito floresceu em seus lábios. Mesmo que fosse verdade que GWI Myeondok não era real, ele teria ainda mais oportunidades, porque lutar contra uma lenda aumentaria sua reputação, e seria fácil derrotar um fraco. Ele ficaria impressionado. Pelo vento sem precisar fazer nada. Agora ele só precisava encontrar um bom argumento para a luta, e chegou bem a tempo para o propósito pelo qual ele veio aqui. O ataque ao seu aluno, pelo qual a classe Cobra nunca havia sido punida. Nam Gongmai não entendeu imediatamente do que ele estava falando, mas as imagens de seu recente encontro com Tang Weiju rapidamente passaram diante de seus olhos, e ele percebeu que o homem escorregadio poderia estar mentindo. Ele queria esclarecer a situação para não gerar conflito, mas Mo Yongbo também se apresentou ao mesmo tempo, dizendo que ele era o motivo do ataque. Infelizmente, os meninos não eram estrategistas como Jegalmi, nem perceberam seu plano tortuoso. Então, após uma breve discussão, Mo Yongbo venceu e assumiu toda a culpa. Afinal, Kumak Ho não gostou de ser interrompido, especialmente considerando seu desejo de ganhar um título de destaque por derrotar o líder da Flor Negra, GWI Myeondok. Então, ele se virou e liberou seu poderoso QI interior, suprimindo todos ao seu redor. Mo Yongbo e Nam Gongmai congelaram, sentindo-se incapazes de se mover sob essa pressão. O professor do grupo de porcos estava envolvido nas fileiras dos 100 guerreiros de Murim, os melhores espadachins de Murim, e ocupava uma das posições de liderança ali, então tal força era compreensível. De repente, um professor antissocial e inconsciente veio em auxílio de seus alunos e os cobriu com ele mesmo, reduzindo assim os efeitos de Kumak Ho, e eles recuperaram a capacidade de se mover. E o homem sorriu porque agora seu oponente foi pego. GWI Myeondok tentou falar com o homem, sugerindo que eles fossem a uma taberna e bebessem algo quente para resolver o conflito de forma pacífica. Porém, este não era o objetivo final de Kumak Ho. Então ele, mais uma vez se cobrindo com a história de um professor atencioso, respondeu que não pode esquecer a desfiguração e os danos causados ao seu aluno, por isso vê apenas uma solução. É claro que ele não intimidaria os alunos, mas em vez disso pediria ao professor seus pecados, com a ajuda de um Scrum Pimo que obedecia à regra fundamental de Murim, a glória e a honra vão para o mais forte. Os caras congelaram, parecendo surpresos com isso. Eles não esperavam tal resultado. E Nam Gongmai até tentou voltar à conversa para explicar a situação, porque ele não podia deixar Tang Weiju escapar impune de tanto barulho, sem ser punido por mentir. Mas quando já havia dado um passo à frente, Jegalmi finalmente apareceu e fechou a boca, lembrando-lhe que eles próprios queriam verificar a autenticidade do professor. Assim, um silêncio constrangedor e uma tensão desceram sobre o topo das montanhas. E então GWI Myeondok aparece, afirmando que nunca participou de uma luta de Pimu antes. Afinal, é uma luta por honra, e ele só lutou pela vida ou pela morte. Enquanto isso, na enfermaria, a curandeira tratava do ferimento de agulha no braço de Eun-Hing, enquanto o guerreiro que a trouxe aqui observava do lado de fora. O curandeiro voltou-se para ele e afirmou que era muito bom que a agulha tivesse atingido o ponto certo e que não causaria complicações. E agora era só esperar que o entorpecimento passasse e a menina conseguisse se mover. Porém, quando o guerreiro não viu, a curandeira piscou para Eun-Ring, e ela percebeu com pesar e vergonha que seu truque com a agulha havia sido reconhecido. E embora ela não estivesse com raiva dela, ela se sentiu muito estranha com isso. Claro, o curandeiro não poderia ficar sentado com ela para sempre.
Então, assim que ele saiu para ver outros pacientes, ela ficou sozinha com um irado Yang Jun-hyuk, que agora exigia que ela explicasse tudo o que havia acontecido. Mas um rugido repentino e alto os distraiu de qualquer conversa enquanto o chão sob seus pés tremia. Há algum tempo, o chefe da aliança deu as boas-vindas apenas a AOS recrutas testados, pedindo a saída de toda a facção Flor Vermelha. Havia muitos recém-chegados, e todos consideraram uma grande honra estar agora diante de um dos homens mais importantes do país. Então, terminada a parte de boas-vindas, Kwag-yun convocou Yang Jun-hyuk, então ainda muito jovem e inexperiente. Depois de esclarecer se ele era filho daquele herói demoníaco da espada, o chefe da aliança involuntariamente pisou no ponto sensível do cara e imediatamente se desculpou por isso, possuindo inteligência emocional suficiente para entendê-lo. Ele se aproximou ainda mais de Yang Jun-hyuk, procurando o brilho que precisava nos olhos do cara, e informou que ele tinha uma missão especial a cumprir, e muito dependia disso. Quando o guerreiro estava pronto para ouvir qualquer coisa, o velho colocou a mão em seu ombro, e como se entregasse o neto, pediu-lhe que estivesse ao lado de JW Myeon-dok em todos os momentos, e colocou como objetivo principal proteger o homem. Era difícil explicar, considerando que JW Myeon-dok já era conhecido como um assassino renomado e um dos mais fortes da facção Flor Negra. Porém, a verdade é que Yang Jun-hyuk teve que proteger Kui Myung-deok de fazer qualquer coisa para que ele não tivesse que usar suas habilidades mesmo nos casos mais difíceis. Foi por isso que agora o homem levantou-se da cadeira, percebendo que aquele som estranho e o tremor do chão vinham do campo de treinamento da aula de cobra, e que ele havia agido de forma muito imprudente ao deixar o professor sozinho, pois ele poderia ter enviado a menina para a enfermaria com os outros alunos. E agora ele usou toda a energia QI interna disponível para correr até o local e ajudar JW Myeon-dok. Enquanto isso, Kumak-ho baixou sua espada pesada no chão, deixando uma enorme rachadura no chão com vários metros de comprimento. Essa rachadura terminou exatamente nos pés de JW Myeon-dok, que conseguiu se desviar do caminho do golpe. A julgar pelo seu olhar perplexo, não foi seu plano exato e cálculos analíticos, mas simplesmente devido à sorte. Caso contrário, os alunos da turma da cobra não teriam um professor, mas dois, apenas cortados em dois. Tendo ficado um pouco tenso antes, Kumak-ho agora sorriu relaxado e até mesmo fracamente, questionando para onde havia ido sua autoconfiança de antes. Caso contrário, ele não teria ousado se esquivar, mas sim enfrentou o golpe cara a cara com confiança. O homem desembainhou a espada novamente e atacou, fazendo com que todos os discípulos dessem um passo para trás diante de tal fluxo de energia QI interna. Seus olhos se iluminaram enquanto ele observava cuidadosamente o sempre esquivo JW Myeon-dok, porque essas esquivas constantes e a falta de ataque direto estavam começando a irritá-lo. Deitado em uma pose ridícula, o professor da aula de cobras mais uma vez sugeriu que ele se reunisse na taverna em vez de fazer uma corrida na lama. Em vez de responder, foi imediatamente atingido por uma espada, da qual teve que se esquivar novamente, como se estivesse em uma frigideira. JW Myeon-dok parecia um fraco, mas seu alongamento causaria inveja a AOS ginastas de maior sucesso. Nem todos conseguiam fazer tais poses. Vendo que os golpes únicos não estavam funcionando, Kumak-ho usou a técnica de golpe triplo. Ele era um das centenas de renomados guerreiros Murin, por uma razão. Foi mais difícil evitar esse golpe, pois exigia que ele se dobrasse ao meio, mas o Kui Myung-dok, magro e parecido com um bastão, também conseguiu fazer o mesmo. Esse tipo de prevaricação estava afetando o homem, deixando-o ainda mais furioso. A dança da espada e do bastão continuou. O fôlego e a resistência de JW Myeon-dok estavam começando a se esgotar, porque este não era um treino onde você poderia fazer 30 agachamentos e depois delegar o resto a AOS seus alunos. Você tinha que se esquivar da espada de um homem que estava agressivamente contra ele. Jegalmi estava assistindo essa luta junto com seus colegas e, considerando que o professor deles nunca fez nada ou mostrou força, ela pensou que isso era uma prova de que ele era uma farsa. Nam Gongmai tinha uma opinião diferente. Ele sentia que, considerando que JW Myeon-dok ainda era capaz de se esquivar, ele não era um mau guerreiro. Caso contrário, ele já havia caído sob a pressão de Kumak-ho há muito tempo.
Ele queria assistir à luta o mais de perto que pudesse, porque sentia algo familiar no professor deles e achou que poderia adotar pelo menos as habilidades de esquiva. Koo Mak-ho era solidário com o menino, pois lhe parecia que Kim Myung-duk só estava se esquivando assim porque desprezava a fraqueza de um homem. Enfurecido com seus próprios pensamentos, ele aumentou sua pressão. Com o ganido de um cão raivoso, ele iniciou um dos ataques finais. Nenhuma esquiva iria ajudar. Antes que ele percebesse, os olhos do homem brilharam em azul. No entanto, a espada de Koo Mak-ho não se encontrou com o professor da classe Cobra, mas com a espada de Yang Jun-hyuk, que era pequena contra ele, chegando no segundo mais perfeito. Ele pediu desculpas ao professor por estar tão atrasado, sentindo que a culpa era inteiramente dele. E isso fez com que a raiva de Koo Mak-ho se transformasse em energia QI interna. Foi essa energia que o ajudou a se manter firme contra um dos 100 melhores guerreiros de Murin, defendendo-se de um golpe que fez até mesmo a pedra em que ele estava se quebrar, deixando uma enorme teia de rachaduras ao seu redor. Todos os seus músculos ficaram tensos, mas ele não conseguia desistir e decepcionar seu professor. Vendo que o guerreiro havia sobrevivido mesmo sob aquele golpe, Koo Mak-ho respirou o máximo de ar que pôde em suas narinas e desembainhou a espada para outro golpe. A energia Ki encheu todo o corpo de Yang Jun-hyuk, fortalecendo seus músculos e veias antes de receber o golpe. A explosão foi enorme. Os alunos da turma da Cobra também assistiram a esse show, pois embora esperassem um resultado completamente diferente, não poderiam perder a batalha entre os dois mestres com tais resultados. Nam Gong-mai sentiu-se desconfortável quando a voz em sua cabeça ordenou que ele continuasse olhando, embora o sangue já tivesse começado a escorrer de seus olhos. O veneno no ponto onde seu meridiano cruzou começou a tomar conta de seu corpo novamente, fazendo com que uma energia QI violeta aparecesse ao seu redor, até então despercebida pelos outros, mas afetando-o irreversivelmente. Porém, GWI Myung-dok, que conhecia tal fenômeno, percebeu imediatamente seu estado e suspirou, percebendo quais seriam as consequências. Ele se lembrou de como tudo terminou para ele, mas ainda não podia afetar isso. E Koo Mak-ho cerrou os dentes com um sorriso desagradável, porque repetidas vezes ele foi impedido de lutar normalmente, e perder para apenas um jovem guerreiro, quem quer que fosse, é uma humilhação terrível, indigna de sua alta posição. Yang Jun-hyuk pousou atrás dele, segurando a espada na mão. Algo em seus movimentos fez o professor da Turma dos Porcos pensar na facção Flor Vermelha, e ele esclareceu se era membro. Ele precisava lidar com essas pessoas ao seu redor o mais rápido possível. Porém, não queria iniciar uma batalha sabendo sem os dados do inimigo. Após se apresentar, o homem confirmou suas dúvidas reconhecendo sua afiliação ao grupo e reportando-se diretamente ao chefe da União Murin. E pediu desculpas, e pediu-lhe que parasse de lutar contra GWI Myung-dok, porque antes que Koo Mak-ho pudesse chegar até seu professor, ele deve primeiro coloque o cadáver de Yang Jun-hyuk a seus pés. Indignado com tais palavras, o homem corpulento questionou por que ele continuava interferindo na luta justa de Pin, mas não obteve resposta. Então, vendo que a batalha continuaria porque Koo Mak-ho não iria se acalmar, o guerreiro levantou-se na postura que havia adotado de seu pai. Como seu pai era bastante famoso, Koo Mak-ho percebeu imediatamente que já tinha visto uma pessoa com essa técnica antes. Suas memórias voltaram àqueles momentos terríveis que ele conheceu uma vez, quando muitas pessoas sofreram injustamente. Parados no meio da vila em chamas, os guerreiros que pegaram suas espadas olharam horrorizados para o monstro à sua frente que havia cometido esse ato terrível. Sua aura ficou roxa, seus olhos escureceram e enlouqueceram, e as veias por todo o seu corpo incharam como se ele tivesse misturado mentos e cocaína. Os guerreiros sabiam que tinham que deter esse monstro. Porém, o homem era um guerreiro demoníaco da espada antes de enlouquecer. Então a dificuldade de derrubar tal pessoa foi multiplicada por 2. Koo Mak-ho pensou que eles haviam matado aquele homem. Porém, aparentemente, ele ainda tinha um filho que havia adotado a técnica, mas ele não estava com medo. Afinal, ele vinha melhorando todos esses anos, e embora o cara à sua frente o impressionasse com sua firmeza, ele não poderia ser comparado a um guerreiro experiente, e Koo Mak-ho estava pronto para provar isso a ele com os punhos. Porém, a batalha nunca se concretizou porque o grito repentino de Nam Gong-mai interrompeu todos os seus planos.
O cara agarrou seus olhos enquanto o veneno dentro dele se espalhava muito fundo. Nenhum de seus colegas de classe entendeu o que havia acontecido com ele, pois há apenas um momento ele estava perfeitamente bem. Mas GWI Myeondok imediatamente voou em sua direção, ignorando os mestres espadachins congelados em posições de batalha e seu status de professor. Ele precisava ajudar alguém que não conseguiria sem sua ajuda. Agachando-se, o menino segurou a cabeça, incapaz de se curvar. Yang Jun-hyuk parecia chocado na direção do professor, pois estava apenas focado na culpa que o consumia por deixar o professor sozinho, apesar de sua tarefa anterior. Vendo que o foco das atenções havia se afastado completamente dele, Koo Mak-ho tomou a decisão de remarcar a luta para outro momento e não interferir nos problemas deles agora. Não importa o quanto Yang Jun-hyuk pensasse que essas palavras eram excessivamente patéticas, tudo o que ele pôde fazer foi cruzar as mãos na frente dele, mostrando respeito ao mestre da espada, e mandá-lo embora. Mas Koo Mak-ho já havia percebido que para colocar as mãos em GWI Myeondok, ele precisava separá-los de seu assistente, e planejava fazer isso em um futuro próximo. Seu confronto com o homem que preferia esquivas em vez de ataques diretos ainda não acabou. Koo Mak-ho não tinha a habilidade de ver as costas, e valeu a pena desenvolvê-la, pois salvaria sua vida em momentos como esse, pois mesmo GWI Myeondok estivesse tratando seu aluno colocando-o no chão na horizontal posição e colocando a palma da mão fria nos olhos, ele podia ouvir tudo perfeitamente. E o olhar sombrio por baixo de sua franja prenunciava horas de tormento infernal para o homem. Depois de um tempo, Koo Mak-ho sentou-se e meditou, liberando sua energia interna. Ele ficou pensando em como poderia brigar com o professor de outra turma e anunciar para todos para conseguir publicidade, pois algum som estranho chamou sua atenção. O som não se repetiu mais e houve completo vazio e silêncio ao redor do homem. Então o homem exalou, convocando sua moderação e calma, e mais uma vez tentando afundar em um estado de transe que facilitou uma rápida recuperação da energia interna que ele havia expandido durante a luta de hoje. Não houve como se acalmar, pois uma sugestão foi sussurrada em seu ouvido para encerrar a luta contra Pimo que Koo Mak-ho estava tão ansioso para começar. O homem não sabia dessa reviravolta nos filmes de terror, então se levantou com medo e agarrou sua espada, segurando-a contra a voz na escuridão. Ele ficou muito estressado pelo fato de que, mesmo estando na sua frente, não conseguiu localizar o estranho, literalmente incapaz de sentir sua energia. No entanto, a máscara distinta e a menção à batalha lhe disseram que este era o mesmo GWI Myeondok que ele estava tão ansioso para lutar. Os olhos nas fendas da máscara brilhavam com loucura, e uma energia de QI interna monstruosamente forte surgiu do membro da facção Flor Negra, como se ele tivesse se lembrado de algo especial que energizou sua energia com certas emoções. Koo Mak-ho não tolerava estranhos em seu território, e mesmo os terríveis rumores e a má reputação de GWI Myeondok não o assustavam. Então ele lançou um ataque ao homem, sentindo que precisava se vingar. A revanche falhou. Apenas um dedo de GWI Myeondok foi suficiente para que a enorme espada se quebrasse em pequenos cacos como se fosse feita de açúcar quando eles se encontraram. Os olhos de Koo Mak-ho se arregalaram de incredulidade. E o membro da facção Flor Negra não planejou parar por aí. Isso não foi apenas um aviso, mas uma tentativa de desabafar alguma emoção para si e seus alunos. Com apenas um dedo, GWI Myeondok destruiu sua arma que serviu fielmente ao homem por tanto tempo. Ele não iria parar por aí, atacando invisivelmente Koo Mak-ho com apenas seus olhos brilhando com uma luminescência azul sobrenatural para indicar sua trajetória. O dedo do homem iluminou-se com a energia azul do QI interno, concentrando-se na ponta. E depois disso, enormes raios de luz perfuraram o corpo de Koo Mak-ho, como se ele fosse um sorvete derretido e não uma pessoa viva. Memórias de seu passado sombrio, no qual os mesmos raios de luz atacaram um exército inteiro em segundos, sem poupar absolutamente ninguém, passaram pela mente de GWI Myeondok. Toda a sua vida foi passada em batalhas, não pela vida, mas pela morte, e ele estava acostumado a ser implacável com seus inimigos e com aqueles que eram seus alvos. Foi só no último momento que ele acordou da estranha obsessão, lembrando a si mesmo que não estava em um campo de batalha naquele momento, mas em uma batalha de Pimu, ou seja, uma batalha normal de honra,
o que significava que ele não poderia matar alguém da Academia Militar de Baek. Embora ferido, ele ainda dispensou Ku Mak-ho, verificando com ele se ainda havia alguma dúvida sobre suas qualificações para ser professor. É claro que o professor da Turma do Porco pediu desculpas apressadamente e garantiu-lhe que ele estava enganado e não tinha direito a nada. E pelo menos a mão que ainda segurava sua garganta era uma razão válida para ele dizer exatamente isso. Depois de exibir seu poder azul pela última vez, Jebawai Maeondok disse que era novo entre os professores, então ainda precisaria da ajuda e orientação do grande homem no futuro. Com essas palavras, o pátio privado de Ku Mak-ho esvaziou-se como se o espancamento nunca tivesse acontecido, e apenas os ferimentos em seu corpo e a espada quebrada eram evidências de que o homem não havia sonhado tudo. Ele estremeceu, percebendo tardiamente quem havia desafiado, e de cuja força duvidava, agora não tendo vontade de esticar o nariz e enfrentar Kui Myung-deok novamente. E o próprio Jedawee Maeondok retornaria rapidamente ao seu lugar com a ajuda do Qigong, enquanto ainda tinha tempo, quicando nas árvores e desenvolvendo uma velocidade tremenda. Infelizmente, ele não conseguiu chegar a tempo, e antes mesmo de chegar onde Ona estaria sozinha, um coágulo de sangue escapou de sua máscara com uma tosse. A intensidade da tosse e a fraqueza em seu peito forçaram o membro da facção Cerulean Flower a parar perto de uma árvore e recuperar o fôlego, deixando para trás cada vez mais sangue. Afinal, ele não estava apto para uma vida normal, por mais que fosse. O mentor Kwag Yun queria que ele fosse. No dia seguinte, Nam Gongmai continuou inconsciente na casa do curandeiro. Finalmente, ele acordou e até encontrou forças para se levantar da cama. Sentindo-se incapaz de abrir os olhos, o menino estendeu a mão e removeu a bandagem branca que obstruía sua visão, tentando proceder com cautela. Seus olhos haviam sido gravemente feridos da última vez e agora suas pupilas estavam turvas, como se quisessem sugerir mais alguns casos como esse, e ele poderia muito bem perder a visão. Nam Gongmai os esfregou nervosamente, percebendo que da última vez ele havia gasto demais suas forças e não calculou corretamente. De repente, sua atenção foi chamada por Jewei Maeondok, que perguntou como o menino estava se sentindo. Acontece que o homem estava deitado de costas ao lado das pedras quentes o tempo todo. O menino ficou surpreso ao ver sua professora deitada ao seu lado e se perguntou o que havia acontecido durante o tempo em que esteve fora. Depois de dispensá-lo dizendo que estava apenas cansado, Jewei Maeondok fez uma pergunta que o interessou muito mais. O que exatamente o menino estava fazendo com os olhos por ter ficado tão ferido? Agarrando o cobertor em que estava sentado, Nam Gongmai ainda não escondia o fato de que queria observar o mais de perto possível, enquanto seu professor se esquivava dos ataques de Ku Mak-ho. Familiarizado com sua condição e tal poder, o homem percebeu que o garoto provavelmente havia melhorado sua visão para captar até os mínimos detalhes daquela luta, fazendo-o se debater daquele jeito. Desempenhando astuciosamente o papel de um fraco, Jewei Maeondok tentou se levantar da cama e decidiu encenar uma peça teatral para ver a reação de seu pupilo. Ele afirmou com um arrepio horrível que se Ku Mak-ho tivesse sido mais sério em suas intenções e Yang Jun-hyuk tivesse se atrasado um pouco mais, então outra briga teria terminado na esteira de seu professor, ao qual Nam Gongmai não caiu. E disse que acreditava em sua verdadeira personalidade e viu que Ku Mak-ho não teria sido capaz de tocar seu professor. Tendo parado de se esconder, Jewei Maeondok perguntou se o menino sabia o quão perigoso era o poder que ele estava tentando usar. Nam Gongmai apertou a palma da mão, surpreso que alguém tivesse conseguido expô-lo em tão pouco tempo, embora ele nem tivesse contado para sua família, e confessou que seu pai o proibiu de usar sua energia QI interna, ou então ele seria envenenado pelo veneno dentro dele. No entanto, lembrando-se de seus familiares perfeitos e bem-sucedidos, cada um comemorando como jovens adultos bem-sucedidos, ele não pôde deixar de querer mais para si mesmo. Ajoelhando-se, ele pediu ao vestido Jewei Maeondok que o treinasse e o ajudasse a se tornar mais forte. Jewei Maeondok ameaçou que o poder que se esconde na criança poderia arruinar sua vida se ela não soubesse como usá-lo. Nam Gongmai não estava com medo. Ele sabia que faria qualquer coisa para não ser mais um perdedor.
E atingiu algo profundo dentro de Jebu e Myeondok, pois no menino ele se lembrava de muitos anos atrás e ao mesmo tempo ficava triste porque sabia que Nam Gong Mai seguiria seus passos, o que significava que ele poderia cometer seus erros. Ele pensou no fato de que precisava saber o motivo pelo qual o filho de uma família rica estava tão ansioso para se tornar mais forte por qualquer meio necessário, mesmo o mais difícil. No entanto, ele agora tinha a resposta dada. Ele poderia ensinar Nam Gong Mai se esse fosse o seu desejo. Enquanto isso, em um dos assentamentos, os guerreiros empunhando armas de defesa não puderam deixar de estremecer ao ver quem os atacou e seu estilo de combate. No momento seguinte, tudo o que restou deles foram corpos sem vida. De uma só vez o desconhecido havia lidado com todos eles. Ele estava cercado por flashes azuis de poder de QI interno e seu rosto estava coberto por uma máscara, então era impossível reconhecê-lo. O enorme guerreiro musculoso e borbulhante tentou sair para enfrentar esse desconhecido, esperando por uma força que nunca lhe faltou antes. Porém, no momento seguinte, sua cabeça voou para os pés do mascarado, e uma expressão de incompreensão congelou em seu rosto, como se antes mesmo de morrer, ele não tivesse percebido o que havia acontecido. Os mais velhos e os membros do assentamento ficaram chocados com a crueldade inexplicável. Um deles caiu de joelhos, tentando salvar sua vida e prometendo nunca esquecer a bondade daquele dia, embora ele próprio não tivesse muita fé de que tal coisa impediria aquele homem da carnificina. De repente, o estranho falou com voz baixa e indiferente, perguntando se as pessoas daqui o conheciam. O velho se sacudiu, analisando suas armas, estilo de luta e aparência, ou melhor, a máscara estampada branca e vermelha escondendo sua aparência e os flashes azuis de poder. Tudo o que se sabia sobre Jebu e Myeondok. Depois de expressar seu palpite, o homem mascarado brandiu seu chicote de ferro, declarando que ninguém deveria saber sobre ele. E pelo menos por essa característica dele, ficou claro para os conhecedores que ele não era o verdadeiro Jebu Myeondok. Cabeças voaram, no entanto, e não houve mais nada no processo. Enquanto isso, longe de todo esse inferno, Nam Gong Mai sentou-se na sala de treinamento e meditou. Ou melhor, tentou o seu melhor. Lembrou-se que no dia anterior o professor lhe havia informado que poderia levar a criança como seu aluno pessoal e mostrar-lhe como usar esse poder. Porém, foi preciso começar analisando a estrutura de seu corpo e suas peculiaridades. Afinal, o menino não era como as outras crianças. Dentro dele, sua fonte de poder se dividia em duas partes. Uma continha a energia interna acumulada, e a outra era o veneno que o destruiria. Quando ele tentasse acessar sua energia interna de QI, o veneno que estava na metade superior subiria ainda mais e começaria a viajar por suas veias e vasos, envenenando-o e impedindo-o de obter poder puro. O menino ficou surpreso, pois em pequenas quantidades conseguia usar energia pura, mas isso era impossível com o esquema que seu professor havia mencionado. No entanto, Jebu Myeondok explicou que outra característica sua, o clã Namgun, de onde ele veio, desempenhou um papel significativo. Afinal, o menino era tão talentoso quanto o resto dos filhos da família Namgong. A energia pura interna era armazenada não só na fonte, mas também em todo o corpo em pequenas quantidades, e essas eram as que o menino tinha. Usado antes, Nam Gong Mai sentiu todo o seu mundo desabar, pois isso significava uma coisa. Seu pai havia salvado sua vida, mas ele não conseguia sonhar com mais nada. Seu professor o lembrou novamente que ele era da família Namgun, e isso mudou tudo drasticamente. Embora não pudesse aceitar, abaixou a cabeça, desculpando-se pela ousadia e pedindo ajuda no treinamento, pois era um aluno inútil. Jebu Myeondok não aguentou mais e disse que estava ao seu alcance mudar isso e abrir novos caminhos, mas avisou que seria muito difícil. No final, foi literalmente o próprio destino que os uniu e deu esperança ao menino na forma de Jebu Myeondok. O homem afirmou que o menino precisava primeiro aprender a controlar sua energia interna, o que fez com que o menino ficasse logicamente indignado. Afinal, ele havia acabado de afirmar que ao usar aquela energia, o veneno começaria a matá-lo lentamente. Contudo, Jebu Myeondok explicou que ele tinha que usar o método especial de Yogun Gyeong, ou seja, o método de bombear energia de volta.
Ao ouvir as palavras da criança de que todos conhecem as terríveis consequências do uso de tal método, onde o fluxo de energia não pode ser interrompido e o corpo fica fisicamente ferido ou fica muito fraco, GWE Myeondok confirmou o perigo e que tal método não é usado para treinamento pelo seu clã. Se o método comum de gerenciamento de energia fosse uma estrada calma e ensolarada, então o método Yogungyong era um abismo rochoso onde cada passo poderia ser o último, mas somente com esse método Namgongmae poderia ganhar força. O menino o ouviu de boca aberta, percebendo de repente que seu sonho estava a poucos passos dele. Bastava concordar e ouvir a professora. Kim Young-deok voltou apressadamente ao seu negócio, dizendo por último que dominar este método seria o único pré-requisito antes de iniciarem o treinamento juntos. No momento, Namgongmae estava pensando em como usar esse método, porque tudo era simples e claro em palavras, mas nada funcionava na prática. Se recompondo novamente, ele tentou se concentrar e tentar novamente. Ele havia esperado muito tempo pelo poder e pelo treinamento com um mestre à sua frente, ele não poderia desistir tão facilmente. O menino estava empurrando, e não percebeu que seus colegas o observavam. Vendo sua ansiedade, tremores e cambalhotas, sugeriram que talvez ele quisesse ir ao banheiro. Encontrando-se no meio da devastação, o homem deitou-se sobre seus livros e pergaminhos, rabiscou em um deles para se proteger da luz solar e descansou. Yang Jun-hyuk bateu na porta de seu escritório e pediu para entrar, recebendo imediatamente permissão preguiçosa. Ele começou a arrumar a bagunça como se fosse sua rotina diária, e casualmente fez uma pergunta sobre o professor da turma de porcos que, segundo rumores, estava gravemente ferido. Suas suspeitas, apesar da aparência preguiçosa do professor, só ficaram mais fortes. GWE Myeondok bocejou contagiantemente e o livro voou dele, revelando todos os mesmos olhos negros. Ele se perguntou se seu parceiro realmente precisava saber disso, alongando-se. Uma pausa silenciosa tomou conta do escritório bagunçado enquanto GWE Myeondok ainda não daria uma resposta definitiva, e o guerreiro ponderou sobre o que reportar a Kwag-yun. Como se lesse seus pensamentos, GWE Myeondok perguntou sobre o propósito do interesse do homem e mencionou os relatórios, pois não era um segredo para ele. Yang Jun-hyuk baixou os olhos, aceitando humildemente sua derrota. O homem levantou-se dos livros e caminhou em direção à saída do escritório, informando que qualquer coisa poderia ser mencionada no relatório, mas também deveria ser escrito sobre bem-estar. Ao parar um pouco antes da porta, o professor também mencionou que estava planejando visitar Kwag-yun em breve, então não precisaria entrar em muitos detalhes, pois ele mesmo nos contaria muitas coisas. Enquanto isso, os discípulos estavam praticando a todo vapor, e todos, exceto Namgongmae, estavam se saindo muito bem, apesar de suarem profusamente devido ao esforço. Eles estavam correndo, puxando pedras, lutando juntos contra Yang Jun-hyuk e, em geral, tentando obter todos os benefícios do treinamento na Academia Militar Baek. Neste momento, Namgongmae estava lutando contra Wonpyo, aprimorando seus ataques e defesa. O menino ficou maravilhado com o quão rápido o monge Shaolin era e com que habilidade e facilidade ele se defendeu de todos os seus golpes, pensando que tudo se devia a uma técnica secreta na qual todos os monges foram treinados. A investida repentina de Wonpyo e seus olhos brilhando de poder fizeram o garoto se encolher, percebendo que não seria capaz de se esquivar de tal golpe. No entanto, em vez disso, um caderno em sua mão com uma inscrição parou na frente de seu rosto a 1 milímetro de distância, afirmando que ele também havia tentado dominar o método Yogunyang, mas devido à sua grande dificuldade, ele desistiu. Namgongmae ficou grato por esse tipo de apoio peculiar de seu colega de classe, mas se ofereceu para continuar a luta. Ele tentou chutar o oponente o mais rápido que pôde, mas o monge não estava brincando. O menino bloqueou o golpe, firmando-se sobre os 2 pés apoiados e, em vez de voar sozinho, virou Namgongmae no ar. E então ele fez uma pose de inocência e se ofereceu para continuar falando sobre técnicas para liberar energia interior. Namgongmae ficou surpreso ao reconhecer que o novo método sugerido por seu colega estava funcionando maravilhosamente bem, e ele finalmente começou a sentir algum movimento de energia nos meridianos. A questão era olhar para o método de cultivo de uma perspectiva diferente e não enviar as energias à força para outro lugar, mas simplesmente inverter a fonte interna. E estava funcionando, embora ainda muito lentamente.
Jegalmi e Eun-Hring estavam por perto, esticando as pernas. E se Eun-Hring estava sofrendo durante o treino, Jegalmi estava observando o processo de Nam Gongmai e não pôde deixar de bufar com desdém. Ela disse que finalmente essa aparência de treinamento terminaria e os verdadeiros treinos começariam. E Eun-Hring sentiu um arrepio percorrer seu corpo, pois comparada ao constante Jegalmi, ela se sentia como gelatina ao vento. Quero dizer, tempestuosa, desconfortável e querendo voltar para a geladeira onde não estaria tão quente. Jegalmi explicou que há rumores de que todas as 12 turmas terão que sair e praticar ao ar livre. Mo Yongbo de repente caminhou até os dois. E quando a prática de Jegalmi parou, Eun-Hring também exalou de alívio. A garota bufou quando ouviu Mo Yongbo falar como a geração mais velha e ordenou que ele parasse de falar tão formalmente. Porém, quando questionada se gostaria de ser capitã, ela disse que não tinha a menor intenção. Eun-Hring também juntou suas palavras, pois ela não tinha nenhuma força ou vantagem especial para ser capitã. Mo Yongbo a ouviu e acreditou em suas palavras, dando um suspiro de alívio imperceptivelmente. Afinal, a garota era uma oponente forte, e então olhou na direção de onde vinham os sons de sofrimento. Chorando com o esforço envolvido e a complexidade do novo método estava Nam Gongmai, na companhia de Wonpyo, segurando uma placa com as mãos voltadas para o céu. Enquanto isso, Tang Widzu também liberou sua energia interna de Qi, verificando a condição de seu corpo e especialmente de seu braço fraturado. Por fim, ele removeu as bandagens e viu mãos e dedos saudáveis, mas sentiu que ainda não haviam se recuperado totalmente. E isso só fez sua raiva ensurdecedora ficar mais forte. Quando ele saiu da sala, ele milagrosamente encontrou seu professor com o peito enfaixado olhando para ele severamente. Claro, o menino fez uma reverência para ele, bancando o aluno obediente, como se não fosse ele quem tivesse feito toda a história em que seu professor estava ferido. Tang Widzu sorriu ao ver como ele parecia maltratado e tinha certeza de que os alunos da classe Cobra estavam em situação muito pior, pois ele estava confiante na força de Ku Mak-ho. Mas o homem corpulento que passava por ele apenas o aconselhou a se recuperar e ficar fora do caminho. Sentindo que não havia percebido seu erro, Ku Mak-ho olhou sombriamente para Tang Widzu, reiterando novamente. Bisbilhotar a classe das cobras, muito menos seu professor, era absolutamente proibido. Tang Widzu ficou emocionado com esse olhar, mas imediatamente abaixou o rabo e disse que não planejava fazer nada de ruim e que só queria saber se seu mestre estava bem. Ku Mak-ho não acreditou nele. Ele mais uma vez alertou seu aluno para não fazer nada tolo, pois aparentemente ele o conhecia bem o suficiente para compreender sua natureza serpentina e insidiosa. Ele também esclareceu que estaria além da capacidade de Tang Ji-woo lidar com isso. Com estas palavras, emitindo o seu último aviso chinês, Ku Mak-ho prosseguiu com a sua vida, deixando o rapaz, descontente com o resultado, para trás. O punho de Tang Ji-woo cerrou-se sozinho e as veias salientes da tensão eram uma prova de sua extrema raiva. Ele não conseguia acreditar que tinha ousado ser tão humilhado pelo próprio professor, e aquelas crianças que o humilharam antes ficaram impunes, como se ele fosse o único culpado pelo que havia acontecido. O menino desesperadamente não queria admitir que ele era realmente a causa de todo esse conforto. Enquanto isso, o mesmo teste que Jegalmi havia mencionado anteriormente estava sendo preparado, e vários mentores convergiam para um só lugar para confiar sua escolta aos estudantes da Academia Militar de Baek e encontrar talentos florescentes. Professores de todas as séries tinham que acompanhar o andamento das tarefas de seus alunos. No entanto, um dos professores se destacou como sempre. A torre de toras de madeira de Wu Kuag-yun até caiu quando ele ouviu o pedido de seu seguidor mais leal. O velho interrogou-o mais uma vez para se certificar de que não tinha problemas de audição devido à velhice. No entanto, Jebui Myeondok repetiu obedientemente que estava pedindo permissão para realizar um teste especial para seus alunos, porque os testes anteriores haviam mostrado um bom resultado e ele queria continuar com o sucesso. Kuag-yun estava um pouco inseguro, pois confiava em Jebui Myeondok por um lado, mas por outro não queria colocar nenhum de seus alunos em perigo. Jebui Myeondok pediu para demonstrar um pouco mais de confiança porque ele já foi nomeado professor. Então agora, ele não pode decepcionar Kuag-yun e decepcionar suas expectativas. Claro, isso deixou o velho mestre ainda mais estressado.
Afinal, ele temia que os alunos da Turma da Cobra aprendessem as técnicas ensinadas pelos membros da facção Flor Negra, que eram treinamentos muito brutais que nem todos conseguiam suportar. Jebawai Mayondok não tinha mais nada além de outro pedido para confiar nele. Com um suspiro, o Union Head Murin acenou e permitiu que o teste fosse alterado, pensando apenas que Yang Jun-hyuk teria que receber mais uma tarefa adicional, cuidar da segurança dos discípulos. No entanto, assim que ele começou a dar palestras e regras de segurança, GWE Myeondok desapareceu no ar, deixando para trás apenas poeira, vento e uma torre de jogo em ruínas. Enquanto isso, os estudantes continuaram a sair do prédio principal da Academia Militar de Baek, acompanhados por aqueles que deveriam vigiar. Nam Gongmai e os outros alunos da Turma da Cobra perceberam que todos pareciam muito felizes e animados, porque este era o primeiro grande teste como este. Todos os 5 se reuniram em um só lugar, mas sua missão ainda não estava fora da academia. De repente, enquanto considerava o que estava ao seu redor, Nam Gongmai notou Nam Gun-jipyun, um primo mais novo de um ramo secundário do clã, que também olhava para seu amigo com surpresa.